Aparece um gravando. Acho que agora foi, né? Então, oficialmente, né? Obrigado a todos pela participação no webinário, 8º webinário do NCTBio. Hoje nós temos a apresentação do professor Tiago Paixão e com a apresentação do professor Márcio Vidotti. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de participar do nosso ciclo de webinários do NCTBio. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Com a palavra, Márcio. Bom, obrigado, Fracassi, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder apresentar o Thiago, né, que nós conhecemos aí há muito tempo, desde da minha graduação lá da USP, né. E então, eu vou falar um pouco aqui da carreira do Thiago de forma bastante resumida, né. O professor Thiago possui graduação em Química com atribuições tecnológicas, mestrado e doutorado em Química pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor também, né, lá do Estudo de Química da Universidade de São Paulo e coordena o Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos, também na USP. Ele tem experiência no desenvolvimento de sensores químicos e arranjos de sensores tipo língua eletrônica, visando a resolução de problemas analíticos nas áreas ambientais, clínica, forense e alimentícia. A carreira do Thiago é bastante sólida, né, com diversos projetos aprovados em agências de fomento nacionais e internacionais, e diversos artigos, quase beirando já os 100 artigos, né, capítulos de livros e livros publicados. Orientou até agora 4 dissertações de mestrado, 7 teses de doutorado e supervisionou mais 4 pós-doutorandos. E em 2018 foi nomeado membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências na categoria para jovens cientistas. Atualmente, ele é presidente da comissão de pós-graduação do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e também já foi coordenador do programa de pós-graduação entre 2014 e 2018. Né? Então, de novo, Thiago, muita satisfação poder aqui estar vendo o teu seminário e passo a palavra para você. Muito obrigado, Fracassi, pelo convite, que, de novo, é uma satisfação muito grande para mim. Obrigado, Márcio. Obrigado, Fracassi, pela apresentação, Fracassi pelo convite, né? É uma honra bastante grande poder apresentar os resultados do nosso grupo de pesquisa aqui no ENCT, né? Então, depois de todos esses 7 anteriores webinários, acho que tem que tentar deixar ainda a bola alta aqui e tentar manter o padrão. E aí eu tentei justamente colocar algo que eu conto um pouco a história do laboratório, que é essa parte que vai tangenciando um trabalho que começou no laboratório, que é justamente utilizar materiais de custo baixo para tentar desenvolver dispositivos analíticos. Então, eu bolei um pouco de uma narrativa onde eu conto um pouco das pesquisas do laboratório para mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, tentar aumentar as interações que pode ter do grupo de pesquisa com outros grupos, né. Eu incorporei um pouco, né, eu já venho trabalhando com papel faz bastante tempo para desenvolver sensores químicos, sensores eletroquímicos, e a gente vem trabalhando agora com uma nova vertente de escolher uns novos materiais, então eu incorporei na apresentação algumas outras aplicações de outros materiais de custo baixo. Eu vou focar um pouquinho no início, mais com sensores químicos em papel, mas isso se justifica, eu vou tentar incorporar aos pouquinhos novos materiais que a gente vem tentando utilizar, mas mantendo ainda esse padrão dos custos relativamente baixos, uma vez que a gente está focando muito em dispositivos que podem ir para campo, e, por exemplo, para ser utilizados por peritos, na área forense, na área alimentícia, na área clínica. Então, como eu comentei, a gente trabalha muito com papel, né, e é interessante destacar isso, que o papel é algo único, e a gente já, com o tempo, já vem demonstrando que o papel substituiu uma série de outros materiais, né, então aqui como uma brincadeira, será que então agora o papel substitui todos os estudos de novos materiais que a gente vem olhando na literatura aí para desenvolver sensores, né, e o papel substituiu vários outros materiais como pedra, madeira, para substituir a escrita, né, de transferir o conhecimento de uma civilização, de um povo para o outro. Então, isso foi essa maneira com que a gente transmitiu informação ao longo do tempo. Então, o papel teve algumas características que fizeram ele ser interessante, né? Ele deixou de ser um material que não era muito volumoso, pesado, era um material mais barato, né? Era fácil, começou a ser um pouco mais fácil, dependendo do tempo de encontrar ele em outros lugares. Então, ele tinha uma série de características, como ser leve, poroso. A porosidade é algo interessante para armazenar, né? Pensando do lado químico. Quando a gente está armazenando tinta, a gente está armazenando um composto químico no papel, então essa porosidade é interessante. Ele é um material barato, reciclável, né? Então, eu até coloquei ele aqui 2 vezes no sentido de que é possível reciclar sensores, né? E na parte de separações, algo que a gente já
todo mundo já deve ter brincado alguma vez de fazer separações em papel, e aqui tem algo interessante de se abordar e pensar em dispositivos que possam ser totalmente integrados para poder fazer separações. Então, ele tinha essa série de características, e a gente conhece muito bem a parte da química do papel. Então, é algo que é interessante, é um material que é muito estudado. Então, seria bem interessante a gente poder fazer modificações do papel, como tentar destacar um pouquinho depois. Mas, então, o papel, basicamente, ele vem da madeira, né, e aí, nessa composição, a gente está querendo muito, o interesse maior nosso é na celulose, então a gente está interessado nesse material, na celulose. A madeira tem quase 50% dela em composição de celulose. A hemicelulose é interessante, principalmente porque a gente tem as características de absorção de água, aquela estrutura fibrosa do papel, então é algo que ainda é interessante manter no papel, né, na composição final, depois que a gente extrai alguns materiais da madeira. Lignina é algo que não tem muito interesse para o papel, então, e aqui a gente já faço um comentário com relação à lignina, que é relativamente interessante, pensando na parte de sensores e está atrelado com algo que a gente já trabalhou. E os extrativos de madeira, que são terpenos, triglicerídeos, compostos fenólicos, que basicamente o que a gente tenta fazer em todo esse processo aqui do papel é remover a lignina e esses extrativos de madeira. O papel também pode ser oriundo do algodão, né? Então, quando a gente está fazendo separações, utiliza papel de filtro, ou utilizando papel como filtro de café, esse papel pode ser oriundo do algodão, a pureza é bem mais alta aqui do que a madeira, então a gente tem muito mais celulose aqui no papel, da ordem de 70%. Então, quando a gente está querendo fazer algo que precisa de uma pureza mais alta, a gente utiliza esse papel oriundo do algodão, que é esse papel que a gente utiliza no papel cromatográfico. E uma das coisas que é interessante, então, nesse processo, se a gente parte da madeira, existe uma série de etapas aqui, onde a gente tem a destruição da madeira, a limpeza da madeira, duas etapas, uma etapa mecânica, que basicamente, quando a gente utiliza madeiras mais moles, então a gente pode fazer uma polpagem mecânica, tem a polpagem química, tanto alcalina quanto ácida, então a gente tem uma série de tratamentos, utilizando o processo Kraft, o processo com sulfito, para remover, basicamente, o que a gente quer fazer nessa etapa é remover a lignina, que é um material que a gente está querendo retirar. Depois, dependendo da origem do papel, a gente pode utilizar depois esse tratamento da polpagem, e aqui é algo interessante que vão ser papéis com características diferentes. Isso é uma das coisas que a gente vem tentando estudar e entender um pouco de como a gente podia trabalhar com papéis de origens diferentes para a fabricação de sensores. E, dependendo do que a gente quer um papel branco, né, mas a gente passa por uma etapa de branqueamento aqui, onde a gente pode ter tratamento com cloro, ozônio, e depois a fabricação do papel, dependendo do tipo que a gente quer. O que eu queria salientar mais nessa etapa é justamente a composição do papel. Então, a gente conhece muito essa parte do processo do papel há longo tempo. Isso pode dar características bastante interessantes para o que a gente quer desenvolver como sensores. Então, considerando o papel, né, o papel basicamente está no nosso dia a dia em uma série de etapas, a gente vem substituindo eles por dispositivos eletrônicos ultimamente, mas ele tem características que são muito interessantes, que é a disponibilidade. Então, a gente tem em qualquer lugar do mundo, então fabricar sensores é algo interessante, e isso vem muito com uma das áreas que a gente começou a trabalhar um pouquinho agora, que é a disponibilidade, né, até fiz a inclusão de algum tema que era de impressoras 3D, materiais 3D, então, no mesmo jeito que a gente tem papel, e ele é fácil de ter em qualquer lugar do mundo, de composição muito parecida, a impressão 3D também pode fazer levar sensores para outros lugares, e a gente já discute um pouquinho dessa parte também. A portabilidade, então, como eu já comentei, é fácil entregar um papel para alguém e levar para algum lugar para fazer uma análise, assim como ele é bastante acessível para isso. É biocompatível, a gente tem bastante possibilidade de modificação, então aqui eu coloquei só um esquema bem simplificado, onde a gente pode pegar a celulose e modificar com uma série de materiais, incorporar biomoléculas, e a gente conhece muito dessa parte química para fazer modificações, então aqui tem um campo bastante vasto para poder trabalhar com isso, e é algo interessante nesse ponto. Além disso, a gente tem, como a gente faz impressão no papel, a gente tem armazenamento de reagentes, isso é algo que é importantíssimo, pensando em sensores tanto na parte colorimétrica e na parte eletroquímica que a gente vai discutir. Transporte passivo de fluidos, então pensando que eu não preciso de uma bomba peristáltica para transportar, a própria capilaridade, como eu estava comentando, essa hemicelulose que tem no papel consegue absorver fluidos e transportar eles. Então, pensando que quando eu vou para campo, isso é muito importante, já que não me faz necessário ter mais um outro dispositivo para fazer transporte, e esse transporte também pode ser ajudado para essa estrutura fibrosa do papel para realizar filtrações e separações. Então, ele tem uma série de características bastante interessantes que não me necessitam fazer buscas por materiais
outros ou novos materiais, dependendo do que a gente for utilizar. E também tem bastante a parte do custo que eu vou tentar destacar um pouquinho para vocês. Pensando no papel, então não tem nada de novo, né, em utilizar papel para fazer análises químicas, mas é algo que ficou um pouco adormecido. Então, se a gente for pensar aqui, desde o século XVII, já era utilizado por Robert Boyle a parte do papel de tornassol. Então, a gente já conseguia utilizar ele para tirar uma informação sobre uma determinada solução, se ela era ácida ou alcalina, só pela mudança de cor, a partir desse papel que era impregnado com líquen, né? Então, a gente pegava um composto que era extraído do líquen para fazer essa alteração baseada nessa acidez ou basicidade do meio. E isso é basicamente o que a gente está querendo quando a gente tem um sensor. A gente quer transformar essa informação química, por exemplo, o pH, nesse caso que eu estava ilustrando, e falar se aquela solução tinha um determinado pH, um valor de pH um pouco elevado ou não, ou mais baixo, e inferir algo sobre a solução. É isso que a gente está querendo fazer com esse tipo de sensores. Algumas vezes a gente está querendo fazer com que esse sensor devolva uma informação mais quantitativa, e outra vez a gente está querendo que ele devolva uma informação mais qualitativa, e isso também tem uma abordagem do porquê me fez entrar um pouquinho nesse caminho desses sensores em papel, que eu já comento também. Então, pegando uma linha do tempo, acho que é interessante destacar, até porque a gente tem vários pesquisadores aqui do INCT que trabalham com papel, e o professor Emanuel Carrilho também foi um dos responsáveis por dar essa alavancada que a gente tem aqui. Então, o papel, ele é algo que tem nessa linha do tempo alguns marcos bem pontuais. Então, existe um relato bastante antigo dos anos 23, que utilizava o papel para detecção de ferro 2, então, nesses pigmentos aqui. Então, essa alteração de cor para essa detecção era algo que é reportado na literatura. Tem o papel de tornassol, como eu comentei aqui no século 17. Tem um artigo aqui de 1850, que eu acho um artigo muito interessante, porque acho que ele é bastante visionário do ponto de vista do que ele fala no artigo, né? É difícil conseguir interpretar algumas reações ainda, mas é interessante mostrar os comentários, né? O quão ele conseguia enxergar longe nesse processo. Que ele utilizava um pedaço de papel para fazer detecção de açúcares em urina, utilizando uma reação com cloreto de estanho 2. Então, ele relata essa formação desse composto marrom escuro. E o que é legal desse artigo é o que ele relata na conclusão. Ele fala que no futuro, esses dispositivos em papel aqui podiam ser muito interessantes para poder fazer diagnóstico médico ao lado da cama do paciente. Ele não usava ao lado da cama do paciente, como a gente já usa bastante hoje em dia, algumas palavras como ponto de necessidade, point of care. Então, a ideia de utilizar isso para dispositivos de saúde, mas ele faz esse relato, né? E aqui é bastante interessante mostrar que era algo que pode ir para o lado do paciente e conseguir fazer uma medida rápida e te dar uma informação qualitativa interessante para poder ter uma abordagem médica. Aqui em 1940 a gente tem a parte da separação cromatográfica, a cromatografia em papel, e aqui já é um dos marcos relacionados principalmente com a possibilidade de fazer separações no papel. Em 1982, a gente tem o fluxo lateral imunocromatográfico, que é a parte e aqui é um dos marcos relacionados com parte microfluídica, transporte de soluções, e está relacionado com aquele transporte da solução que a gente tem no papel, e principalmente a gente verifica isso nos testes de gravidez, né? Então, é um marco importante, e sempre bem pontuais e relativamente espaçados. De 82 até 2007, a gente tem muito pouco relato na literatura sobre a utilização do papel. Existem alguns relatos, não alguns relatos, mas existem algumas informações, pelo menos a Merck trabalhou bastante nessa parte para fazer testes rápidos com aquelas tirinhas de pH, que a gente tem análises de diferentes cores para poder tentar fazer testes semi-quantitativos. Então, existem esses relatos, nitrito, cloreto, eram testes que eram bastante utilizados nessa alteração da cor, e por isso que também nasce bastante forte esse ramo, aqui a partir de 2007 com dispositivos colorimétricos. Mas em 2007 a gente tem 2007 e 2009 a gente tem 2 pontos interessantes, que é esse trabalho do Whitesides, que ele utiliza fotoresist para criar barreiras hidrofóbicas para transportar soluções, né? Então, o que é bastante interessante desse trabalho é que ele cria uma maneira de criar estruturas muito fácil no papel, né? Então, às vezes a gente relata que aqui é o nascimento da parte da microfluídica, a microfluídica já vinha desse ponto. Acho que aqui o que é bastante interessante é a parte da estruturação no papel, né?
e de maneira bastante simples, que aí em 2009, com o trabalho do Emanuel Carrilho, que estava no grupo do Whitesides, eu acho que aí sim mostra que é relativamente barato construir isso utilizando cera por impressão, né? E isso acho que acaba sendo para mim um marco mais interessante no sentido do custo. E aqui a gente vem de uma abordagem de custo muito menor, já que aqui para fazer o fotoresist não necessariamente eu utilizava técnicas muito baratas. Então, o que acontece a partir desse trabalho em 2009 é ter um boom bastante grande de trabalhos publicados na área de papel, e aqui é mais ou menos onde o meu grupo se insere um pouco ali entre 2010 e 2011, a trabalhar com papel para desenvolver dispositivos analíticos baseado nessa crescente de trabalhos que vinham aparecendo. E por que eu acho que o papel é algo extremamente interessante desse ponto de vista, né? E esse é um gráfico também que eu fiz uma montagem com relação ao tempo, né? E aqui mostrar o que acontece na parte de química analítica, desde que eu me entendo por pesquisador tentando desenvolver dispositivos, a gente escuta que a gente vai ter dispositivos grandes, a gente só tem dispositivos muito grandes para poder fazer análise, e a gente está querendo se movimentar nesse gráfico, no sentido de sair do laboratório e ter dispositivos cada vez mais vestíveis, ou que possam ser usados do lado do paciente, ou na pele do paciente. Acho que essa barreira foi bem quebrada quando a gente utilizou o glicosímetro, né? Então a gente passou de dispositivos grandes para um dispositivo eletroquímico ou colorimétrico, dependendo do tipo de detecção que a gente tem desses dispositivos. A gente venceu essa barreira, acho que com relativa facilidade, não vou colocar aqui entre aspas essa facilidade, mas a gente já conseguiu romper de sair do laboratório para fazer análises químicas confiáveis. E eu acho que agora a gente vem rompendo uma outra barreira, que é essa parte de utilizar dispositivos que a gente escuta agora como esses dispositivos wearable, e eu acho que o papel é algo que pode ajudar nesse caminho, desse processo aqui, a ter dispositivos cada vez mais vestíveis, né? Então aqui tem algumas imagens de dispositivos sensores que são acoplados em telefone celular. Esse é um trabalho que foi realizado em desenvolvimento com o laboratório do professor Joseph Bang, com um dos alunos de doutorado, que hoje é professor aí no Unicamp, William, que desenvolveu um dispositivo no mordedor bucal. Eu não vou comentar um pouco sobre esse, mas depois a gente pode fazer algumas discussões. A ideia é ter dispositivos que possam ser vestidos por alguém e tirar informação, né? Até a capa do Analytical Chemistry, aqui de dezembro de 2019, mostra isso. Então, a busca por esses dispositivos que tirem informação em tempo real é algo que vem chamando a atenção na literatura, e uma das coisas que eu acredito que o papel pode ajudar bastante aqui, assim como outros materiais que eu vou tentar colocar, e impressão 3D, que já também casa muito bem com as suas características para poder fazer dispositivos vestíveis. Aqui tem uma ferramenta que é bastante interessante, eu não sei se todos conhecem, até como tem alunos no seminário também é interessante. O Saival, ele é uma ferramenta da Elsevier, que traz umas informações bastante interessantes do ponto de vista de entender tendências numa determinada pesquisa. E dentro desse histórico, você pode entrar na plataforma e fazer algumas buscas, né? E eu coloquei algumas informações nessa busca que estavam relacionadas com papel e como poder resolver esses problemas aqui de tentar sair fora do laboratório. E dentro desse mapa de palavras, dá para perceber que uma das coisas que mais aparecem é parte de microfluídica, papel, equipamentos analíticos, dispositivos point of care, né? Então sistemas, lab on a chip, e essas palavras aparecem muito forte como algo que pode ajudar muito a resolver esse tipo de tendência. E um dos cálculos que eles fazem nessa plataforma é utilizar esse Topic Prominence Percentile, que dá informação sobre quão quente, vamos colocar assim, esse tópico é, baseado em algumas citagens de contagem de citações, contagem de views, citação média, e esse tópico vai de 0 a 100. Então dá para ver que o uso do papel, essa parte microfluídica, dispositivos vestíveis, é um tópico bem quente dentro dessa área. Então, essa busca foi feita utilizando trabalhos que foram publicados de 2015 a 2021. Então, é uma ferramenta interessante para entender tendências, buscar novos rumos para uma determinada pesquisa. O Brasil, dentro dessa plataforma também é possível ver, o Brasil é o 10º colocado, aqui está entre os top 10 que mais publicam dentro dessa área de dispositivos de papel, dispositivos visando o sensoriamento. E é algo que é bastante interessante do ponto de vista para tentar entender essa parte das pesquisas e ver como as coisas funcionam, e dá para mostrar aqui que o Brasil é bem destacado. Tem uma série de pesquisadores, o professor Emanuel, o professor Wendel, que deu o primeiro webinário, trabalham bastante nessa parte de papel também, então mostra essa força que a gente tem no Brasil com relação a esse tipo de tópico. E uma outra informação para mostrar também, tentar convencer vocês um pouco dessa parte do papel,
tem a ver com sensoriamento, né? Então, sensoriamento, tem até um editorial do professor Érico Flores, no BRJAC, que mostra isso, né? Essa parte da gente tentar cada vez mais dispositivos não invasivos. Então, sensores desse tipo, de cor, sensores eletroquímicos, são sensores que são interessantes. E eu usei mais essa busca de palavra para mostrar duas coisas relacionadas a isso. Uma é os dispositivos vestíveis, que é o que nasce muito forte, esses wearable devices que a gente tem aqui. Mas o ponto importante é para ir linkar o porquê que eu entrei um pouco nessa área do papel também. Está relacionado muito com essa parte do smartphone, reconhecimento ativo, né, o reconhecimento de padrões, essa parte da quimiometria que eu venho sendo buscada. Então, ele mostra que é um tópico relativamente interessante dentro de se buscar essa parte de sensores relacionados a esse tópico. Bom, então, tentando ainda convencer vocês do porquê dessa interessante dessa parte de sensoriamento, eu acho que esse é um outro slide que eu acho interessante no sentido de, quando a gente quer fazer uma análise química, então, a gente tem várias soluções de laboratório com diferentes técnicas, e por que eu acho que o papel, combinando com essas técnicas que a gente quer, vou tentar mostrar para vocês. Vou tentar fugir um pouco, eu sou eletroquímico, mas eu tento combinar várias técnicas para se resolver um determinado problema analítico. Então, a ideia é que se eu quiser ir no laboratório e sair para ir para o ponto de necessidade, eu tentei, acho, convencer vocês que sensores químicos é algo que é importante se fazer. E é aqui, sendo eles de cor, sendo eles eletroquímicos. Só que para um sensor, na grande maioria das vezes, eu quero que ele seja robusto para ir para o campo. Eu não vou pedir para alguém ficar recalibrando, polindo a superfície de eletrodo para um usuário final daquele dispositivo que a gente quer ter. E se eu quero ter robustez, muitas vezes, se eu tiver uma interação muito fraca do meu analito, daquilo que eu quero analisar, eu não consigo usar o meu dispositivo novamente. E aí isso implica, e se essa detecção, essa interação for muito fraca também, eu não consigo, às vezes, ter muita sensibilidade, eu não consigo detectar concentrações muito baixas, nem vou conseguir detectar só aquele meu analito frente ao resto que está na minha amostra, vou deixar de ser seletivo. Então, se eu combinar papel ou outros materiais nos quais eu possa fazer com que eles sejam descartáveis, eu tenho custos muito baixos e tenho reprodução na sua fabricação, eu consigo provar interações fortes e consigo chegar naquela seletividade, sensibilidade interessante para a minha técnica, dependendo da qual for utilizar, e eu consigo, então, ganhar muito dentro dessa combinação papel e sensoriamento. E além de eu poder combinar eles com métodos que são indicadores visuais, por exemplo, que dariam uma informação bastante rápida e tira um pouco do usuário o custo da detecção com equipamentos. Existem limitações, mas é algo que já é interessante de se abordar, ter uma abordagem pensando que se o custo é algo que a gente está levando muito em consideração. E aí, sempre essa pergunta é uma pergunta que é muito recorrente, então eu estou fazendo meio a contramão do que todo mundo acaba querendo fazer, né? Todo mundo está lá, eu vou pegar novos materiais, grafeno, vou sintetizar novos materiais, mas eu também utilizei uma mesma frase que aparece naquele trabalho de 83, que eu tinha comentado com vocês, que eu estou buscando simplicidade e aplicabilidade. Então, se eu quero buscar simplicidade e aplicabilidade, eu preciso ter algo que tem um custo muito baixo. Então, o custo vai ser algo que eu estou levando em consideração, sim, já que eu vou querer que meus dispositivos sejam cada vez mais descartáveis e possam ser utilizados por diferentes pessoas em diferentes condições sociais. Principalmente quando a gente está pensando aqui, ó, coloquei entre aspas tecnologias antigas, um glicosímetro não é tão antigo assim, mas comparado com o trabalho que foi reportado por Whiteside, se a gente pegar aqui a diferença de custo, é gritante. Eu tenho uma diferença de custo de mais de 1000 vezes, tem uma redução de custo de 1000 vezes. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração e, mesmo assim, considerando esse custo bastante baixo, a gente mantém um desempenho muito próximo. Então, a gente consegue analisar volumes de amostras bem pequenos, consegue ser relativamente rápido, aqui a gente tem uma diferença de 10 vezes, mas o custo já vale a pena, e consegue ter taxas de erro tão boas quanto a gente tem para um dispositivo de uma instrumentação totalmente, bem mais sofisticada, do que utilizar um pedacinho de papel e reações químicas para poder fazer detecções com cores e visualmente. Então, quando eu penso em custo, a gente também tem que pensar que a gente quer utilizar esses dispositivos em muitos locais, e em locais que eu não posso ter instrumentação muito sofisticada. E essas capas aqui do Analytical Chemistry mostram exatamente isso. Área médica, área ambiental e em condições sociais diferentes, a gente pode ter análises químicas bem com exatidão muito boa comparado com instrumentações de grande porte. Então, a gente consegue sair do laboratório e tentar fazer isso com confiança, né? E aqui são as áreas, principalmente, que eu tenho focado um pouco mais, né?
que é essa parte ambiental, essa parte médica, e a parte forense, que acho que aí é onde nasce bem a parte dos trabalhos do laboratório. Então, voltando naquela pergunta, de utilizar materiais comuns ou de materiais de custo reduzido, eu espero ter convencido um pouco vocês de que a modificação é algo que é interessante, ter materiais que a gente conhece muito bem as propriedades químicas ajuda muito em criar novos dispositivos, né? Além disso, tem características que são muito interessantes, como esse transporte espontâneo de soluções, essa parte de microfluídica, possibilidade de modificação e, principalmente, possibilidade de impressão de materiais para garantir reprodutibilidade. Então, são outras características, outras propriedades físico-químicas muito interessantes aqui, para a gente levar em consideração desse ponto. E aqui é onde esses dois trabalhos de 2005 foram trabalhos que me chamaram muito a atenção, e aí é o primeiro trabalho que um laboratório faz com papel e entrando justamente na parte forense. Mas esse trabalho me chamou a atenção porque ele combinava algumas características interessantes de como conseguir seletividade em sensores. E o que era feito nesses dois trabalhos, aqui eles pegavam uma sílica organicamente modificada para fazer reconhecimento molecular, né? Como era esse reconhecimento molecular? Eles imobilizavam uma série de metaloporfirinas, corantes sovatocrômicos, indicadores ácido-base, que eram feitos por impressão, utilizando esse arranjo essa impressora onde fazia impressão por PIN. E eles imprimiam uma série de materiais de diferentes compostos químicos nessa sílica organicamente modificada. E a abordagem que eles utilizavam era expor essa sílica organicamente modificada com esses agentes químicos antes e depois a um reagente químico, por exemplo, a decilamina, que a gente está como exemplo aqui. Eles tiravam uma foto, extraíam os parâmetros RGB de cor, utilizando um software de imagem, fazia a subtração do antes e depois, o R dessa imagem pelo R dessa imagem, criava o que eles chamam do mapa de diferenciação. E esse mapa de diferenciação me chamava a atenção porque ele trazia uma informação bastante interessante, que era cada spot, desse que a gente tem como um spot teste aqui para uma reação química, essas luzinhas, colocando entre aspas luzinhas aqui, elas acendem com cores diferentes em diferentes regiões, dependendo de qual composto químico é. Então, dava uma ideia de padrão de impressão digital molecular a partir de reações químicas. Então, isso me chamou muito a atenção e a ideia era como fazer isso mais barato. Então, o que a gente fez como proposta no laboratório, que é esse primeiro trabalho mais forense, era tentar trocar esse hormozil por papel. Então, ele seria o nosso suporte para fazer essas reações do tipo spot test em papel. Essa impressão, que era feita numa impressora um pouco mais sofisticada, era utilizar a cera para fazer o confinamento das reações químicas e dos reagentes que a gente tinha de interesse. E, em vez de utilizar um scanner e um software que era já pago, era utilizar um smartphone, que isso ganhou bastante força, ultimamente, utilizar smartphones para poder fazer detecção e um aplicativo embarcado. Então, a ideia era, aqui, esses trabalhos que eram do grupo de Sussman, lá de Pittsburgh, era fazer, ele já tinha feito a discriminação de vários compostos, explosivos, adoçantes, refrigerantes, e uma série de amostras mais alimentícias, e por isso, da discussão sobre línguas eletrônicas, o meu laboratório trabalha bastante com essa parte desses dispositivos do tipo língua eletrônica, que acabam sendo sensores que fazem esse tipo de trabalho igual ao da língua humana. O smartphone apareceu porque essa é uma pesquisa antiga, não teve nenhuma pesquisa mais nova, né? Então era para ter saído uma pesquisa no ano passado, mas as pessoas cada vez mais querem novos sensores, que seu celular faça cada vez coisas diferentes. E 38% tinha colocado que gostariam de vários outros tipos de sensores, que eram, por exemplo, sensores magnéticos, de altitude, muitos deles já apareceram hoje em dia, qualidade do ar, e alguns até relacionados a um bafômetro, medida de etanol ou de glicose, e glicose já apareceu hoje em dia também. Então, a ideia era acoplar esse dispositivo que a gente está carregando no bolso para poder tentar fazer uma série de medidas. Dispositivos para glicose, como eu comentei, já aparecem na literatura, né? Dispositivos até para medir pH, também é algo que aparece bastante na literatura, e todos eles acoplados com essa medida no celular. Então, a ideia, nesse primeiro trabalho, era tentar mostrar uma potencialidade que fosse forense para esses tipos de dispositivos e principalmente fazendo detecção de explosivos. Então, nesse trabalho que foi capa aqui no Analytical Methods, a ideia era tentar precisar menos possível de instrumentação de um laboratório para tentar fazer detecção de explosivos e detectar qual tipo de explosivo poderia ser e se era ou não era um explosivo, pensando numa detecção de explosivos em aeroportos, em locais de coleta por um perito.
Então, a ideia aqui era pegar 2 peróxidos explosivos, o TATP e o HMTD, e 3 nitroexplosivos, que era o 4-amino, 2-nitrofenol, o nitrobenzeno e o ácido pícrico. E a ideia era pegar um pedaço de papel, onde está preto, a gente faz impressão de cera, que eu já comento no próximo slide. E a ideia era, se eu tivesse um pó que eu poderia achar que era um explosivo, imobilizar alguns reagentes químicos nesses spot testes, entre aspas, aqui, e ver se tinha algum tipo de alteração de cor baseado naquele reconhecimento molecular, que é aquele trabalho que eu mostrei para vocês antes, e utilizar um telefone celular, junto com a parte de discriminação, a parte quimiométrica, para tentar discriminar se era ou não era um determinado tipo de explosivo que a gente estava detectando. Então, a gente pegava nesse primeiro trabalho um papel cromatográfico, que era o que mais se vinha utilizando naquela época, e fazia impressão de cera para criar os spot testes aqui, criar as barreiras hidrofóbicas e conseguir confinar reagentes químicos. E nessa abordagem a gente estudou uma série de reagentes químicos e muitos deles estavam relacionados com algum tipo de reação que poderia acontecer, como a creatinina, que era muito interessante para fazer aquela detecção do ácido pícrico, então a gente usava a reação reversa. A gente utiliza o ácido pícrico para detectar creatinina na urina. O iodeto, em meio ácido, era interessante para detectar o peróxido, que desproporcionava dos peróxidos explosivos, e a anilina também era um composto bastante interessante que alterava a cor na presença de nitrocompostos. Então, a gente criou essa câmera fechada para controlar a iluminação, distância focal, que são parâmetros bastante interessantes quando a gente tira foto. E, em vez de a gente utilizar o scanner, como era aquele trabalho anterior, a gente tirava uma foto antes e depois do dispositivo, quando a gente aplicava um explosivo nessas 3 zonas de reação que a gente tinha aqui. Então, a gente pegava o software que a gente desenvolveu no laboratório, clicando na bolinha que a gente tinha aqui, eles já davam os parâmetros RGB para a gente fazer a inserção dessas informações para o algoritmo matemático para fazer a discriminação. A gente estudou tempo de reação, então aqui é só um exemplo, com 15 minutos era quando a gente conseguia ter a melhor discriminação. Aqui tem imagens reais do dispositivo antes e depois, para os 2 peróxidos explosivos e para os nitroexplosivos. Então dá para ver que cada um deles tem uma reação colorimétrica diferente e gera cores diferentes nas zonas de detecção, baseado naqueles compostos que a gente tinha selecionado como os compostos interessantes para poder fazer essa detecção. Então a gente utilizava aquela mesma abordagem de tirar uma imagem antes e depois, tirar os parâmetros RGB e criar esse mapa de diferenciação, isso que gerava para a gente uma matriz, né? Matrizes são interessantes para computadores detectarem rapidamente diferenças, mas aqui a gente utilizava um algoritmo matemático, que era análise de componentes principais, para gerar gráficos, desses gráficos de score, que mostravam para a gente que cada composto tinha informações químicas, colorimétricas diferentes, que poderiam levar a gente a fazer discriminação de cada um deles. Então, cada uma dessas regiões que a gente tinha aqui no gráfico fala que é um determinado explosivo. Então, se eu posso, a partir daqui, mostrando que isso é viável, criar um modelo, e a partir desse modelo, eu poderia criar um software para falar, se um determinado composto que eu tenho dúvida ficar nessa região, ele é classificado como aquele composto, por exemplo, como o HMTD. Então, isso me leva a poder ter a possibilidade de criar um modelo para começar a discriminar compostos de forma qualitativa, que era o que a gente queria fazer. E isso é importante destacar que sem utilizar a instrumentação muito sofisticada. Então, a ideia era criar um dispositivo que pudesse ser utilizado por alguém, por exemplo, no aeroporto. Na época, era bastante complicado utilizar esses dispositivos que a gente chamava, aqui nesse caso, posso até pensar como se fosse um olho eletrônico, mas em química analítica a gente ainda tem muito viés, no sentido de falar que a gente quer saber qual é o limite de detecção, e quando a gente pensa no trabalho, a nossa abordagem era muito mais relacionada com discriminação qualitativa. Mas a gente chegou a realizar um teste, e aqui dá para mostrar que a gente conseguia detectar massas de explosivos muito pequenas para cada um deles, utilizando abordagens aqui que já não são mais abordagens tão lineares, como uma curva de calibração, um sinal analítico por concentração, mas eu utilizava parâmetros multidimensionais para criar regressões nas quais a gente podia detectar esses compostos com uma confiança bastante grande e utilizando massas muito pequenas dos explosivos que a gente estava querendo detectar. O que é legal desse trabalho, então, é que ele abriu uma porta para a gente com essa parte da perícia, e isso levou a gente a ter um projeto depois no CAPES Pro Forenses, que juntou vários grupos que a gente ainda não fazia parte do INCT, mas que já hoje fazem quase todos eles, tanto o grupo do professor Rodrigo em Uberlândia, do Eduardo e do Wendel em Goiás, e
esses grupos se juntaram para trabalhar num projeto que era relacionado à parte forense, e um dos tópicos que a gente tentava solucionar, a gente trabalhou bastante forte nesse projeto Proforenses, estava relacionado ao projeto PEQI, que estava relacionado ao perfil químico de drogas, né? E a ideia é que nesse perfil químico de drogas se detectava, a Polícia Federal fez uma ampla gama de amostras, nas quais mostravam que as drogas, por exemplo, a cocaína, no caso, ela não era uma droga que era vendida pura, né? Então ela era adulterada, colocando entre aspas aqui, com fármacos, entre eles diferentes tipos de fármacos, que davam o mesmo efeito de dormência no nariz, dormência na língua, e o traficante acabava lucrando, e cada tipo, e dava para rastrear os traficantes baseado no tipo de adulteração que eles colocavam. Então, isso que era o projeto que trazia como algo bastante interessante. Então, assim, poucas das amostras eram utilizadas como cocaína. Então, a ideia era criar sensores que pudessem ser utilizados por peritos para poder fazer para rastrear a origem da droga, baseado na sua composição, nessa composição desses adulterantes. Né? Até eu sempre brinco da história que, então, para deixar bem claro que no laboratório não fazia controle de qualidade de droga, né? Então a gente estava tentando procurar maneiras de encontrar adulterantes, como uma vez me perguntaram sobre se eu fazia controle de qualidade de drogas no laboratório. Isso já para deixar claro que não. Então a ideia era utilizar cor, né, reações químicas com cor, e o papel para poder fazer algum tipo de detecção relacionada a esses adulterantes que a gente encontrava. Então, na literatura, a gente achou uma reação, principalmente para detectar a fenacetina. Então, uma das coisas que a gente queria detectar era a fenacetina, e a gente utilizava essas reações para dar um composto marrom alaranjado aqui, e dentro dessa reação a ideia era utilizar um spot test. Então, a gente mobilizava o composto, que era o NKS e o CTAB, nos spots, e a partir dessa reação, quanto mais fenacetina a gente tinha, mais colorido era. Então, a gente utilizava uma reação do tipo spot test, e utilizava o próprio telefone celular para extrair informação, ou o próprio olho humano para detectar que era fenacetina de maneira bastante seletiva dentro desses testes. Então, algo que era bastante portátil e podia levar o papel em campo, e fazer essa análise e rastrear a origem, por exemplo, começar a ter uma ideia de prova para poder ter um teste rápido para detectar algum tipo desses adulterantes nessas amostras. E o que era interessante é que a gente conseguia chegar em limites de detecção bem baixos da fenacetina em amostras de droga de forma bastante seletiva com essa reação. Então, o que a gente sempre queria no futuro, ou o que a gente quer, ou a gente vem buscando nesse trabalho, né, só voltando aqui, a ideia é que a gente tenha dispositivos que usem essas propriedades microfluídicas do papel e, por exemplo, possam detectar procaína, levamisol, paracetamol e fenacetina. Então, a gente pode colocar uma amostra aqui, pingar a solução e utilizar a parte microfluídica para fazer detecção positiva, se cada uma dessas zonas de reação derem a coloração daquele composto que a gente está esperando, e rapidamente rastrear com um pedacinho de papel os adulterantes naquelas amostras de droga. Isso levou a gente a tentar começar a desenvolver dispositivos que foram cada vez ficando mais sofisticados. Então, dessa parceria que eu comentei, que a gente tinha com o professor Wendel em Goiás, e com o grupo do professor Rodrigo e do professor Eduardo em Uberlândia, fez com que a gente juntasse todo esse projeto forense para criar um dispositivo que aqui a gente começava a fazer algo que era realmente totalmente integrado. Então, a ideia aqui era detectar procaína em amostras de cocaína. A gente utiliza uma reação de diazotização, que já era conhecida da literatura, para fazer com que a procaína resultasse numa cor rósea, e a gente podia fazer a detecção do mesmo jeito que eu tinha comentado com a fenacetina. De novo, com limites de detecção muito interessantes, intensidades relativas que eram extraídas por um telefone celular. Só que a gente tinha um problema grande quando a gente estava nesses trabalhos relacionados com a Polícia Federal, que era justamente o problema. Eu tinha que ter um dispositivo muito seletivo para detectar procaína. E o que acontecia é que, dentro daqueles compostos que eu tinha discutido anteriormente, benzocaína era um composto que dava um falso positivo, ficava meio rosa aqui para benzocaína. E a ideia aqui era, então, fazer algum dispositivo que tivesse uma seletividade bastante grande para poder fazer essa detecção. E uma das coisas que a gente pensou, uma das abordagens que a gente pensou, era utilizar... por que eu não utilizo o fato deles terem propriedades eletroquímicas diferentes? A benzocaína, a partir desse gráfico é possível, desses voltamogramas, é possível verificar que a benzocaína se oxida no potencial antes da procaína. Então, a ideia era pegar uma solução que a gente tinha daquela amostra, colocar em cima sobre a superfície do eletrodo e aplicar uma diferença de potencial,
e tentar remover eletroquimicamente a benzocaína antes da procaína fazer um tratamento eletroquímico da amostra antes da procaína ser removida. E isso funcionou bem. Porque quando não tinha o tratamento eletroquímico, ficava rosa para a procaína e ficava rosa para a benzocaína. Quando eu faço o tratamento eletroquímico, pelo fato de eu estar um pouco no pé da onda aqui da procaína, eu oxidava um pouco ainda da procaína, então a coloração ficava um pouco menos intensa, mas eu removia a coloração falso positivo da benzocaína. E aí a gente criou um dispositivo totalmente integrado, que era colocar um dispositivo eletroquímico aqui. Então, só nessa parte, esse papel aqui tem um orifício. A gente colava um dispositivo eletroquímico, uma célula eletroquímica de 3 eletrodos descartável. Aqui ainda eu não usava dispositivos eletroquímicos em papel. Pingava a solução da amostra aqui, aplicava a diferença de potencial, dobrava esse pedaço de papel sobre essa região aqui, para encontrar a solução, e essa parte branca tem papel. Então, esse papel, quando era dobrado, a solução encontrava essa região, e por capilaridade, ele passava por uma reação de azotização aqui, e aqui tinha um controle de pH do meio para formar essa coloração rósea, para fazer a detecção da procaína. Aqui tem um exemplo, 2 vídeos que foram gravados, que era justamente mostrando essa abordagem, né? Então, aqui tem o dispositivo para vocês darem uma olhada. Aplicava uma diferença de potencial que podia ser não necessariamente feita com potenciostato, a gente pode aplicar utilizando uma pilha, já que é uma diferença menor de 1,5 volt. O dispositivo era dobrado, então ele encontrava aquela solução que foi tratada eletroquimicamente, e o que dá para perceber é que para cada um dos dispositivos, né, sem tratamento eletroquímico, que a gente tem aqui, os dois vão dar rosa, tanto benzocaína quanto procaína, só que só a procaína vai dar positivo e a benzocaína vai dar negativo para o teste. Então a gente conseguiu montar um dispositivo totalmente integrado, que fazia desde preparo da amostra, tratamento da amostra, que foi aplicada, e análise utilizando a parte da propriedade microfluídica, a detecção colorimétrica, integrando todas essas informações no dispositivo de interesse que a gente tinha. E como de formação eu sou eletroquímico, então uma das coisas que a gente começou a trabalhar bem forte no grupo era como começar a integrar dispositivos eletroquímicos no papel. Então, se o papel era algo interessante, integrar dispositivos eletroquímicos podiam trazer características adicionais. E, principalmente, era diminuir o limite de detecção, diminuir aquela quantidade dos compostos químicos que a gente podia analisar, já que essas técnicas agora conseguiam ser mais sensíveis e seletivas, dependendo do potencial que a gente pode aplicar, para fazer a detecção de interesse. Então, e além disso, e esse é um ponto interessante, que eu também vou mostrar um vídeo depois, é interessante que a gente, às vezes, fica um pouco na briga de qual técnica escolher, mas combinar técnicas diferentes, com princípios diferentes, podem trazer resultados interessantes, já que uma técnica sozinha nem sempre consegue detectar todos os compostos que a gente quer. Então, a ideia era combinar, ter transdutores metálicos, carbono, ouro, e utilizar esses sensores eletroquímicos para transformar essa informação dessa reação eletroquímica que acontecia na superfície do eletrodo em corrente, em um sinal que a gente ia mensurar, e a gente podia fazer ou não modificações, pode ou não fazer modificações da superfície do eletrodo para ter biomoléculas para fazer conhecimento, para tentar fazer separações, que só um determinado analito chegue na superfície do eletrodo, e converter ele para que utilize essa informação eletroquímica como medida e não a cor agora como medida. Um exemplo clássico, só para mostrar, deixar como exemplo, já que eu tinha falado dos dispositivos de glicose, o glucosímetro é um dispositivo que faz isso. A gente tem enzima imobilizada em uma das superfícies do eletrodo, transforma em peróxido, e o peróxido é detectado eletroquimicamente. Então, a gente pode calibrar esse dispositivo e pensar até nesse dispositivo em papel como algo de interesse, que é uma das abordagens que eu vou mostrar para vocês também. Então, a gente tem um dispositivo eletroquímico que é muito utilizado fora do laboratório, e aqui, de novo, salientando a ideia de tentar sair do laboratório para ir em campo. Esses dispositivos eletroquímicos em papel é bastante interessante, que eles é uma maneira bastante nova de incorporar esses dispositivos. A gente, em 2019, a gente estava comemorando os 10 anos que esses dispositivos foram fabricados, a gente escreveu esse artigo de revisão, e tiveram outros artigos também bastante interessantes. E a ideia era principalmente mostrar essa linha do tempo e como o papel foi utilizado para criar esses dispositivos eletroquímicos, né? Então, a ideia, basicamente, era que a gente sai de dispositivos que foram feitos utilizando barreiras de cera, com técnicas do tipo screen printed, stencil printing. A gente cria uma camada vazada e imprime, passa com uma tinta, criando as trilhas metálicas para fazer os sensores eletroquímicos. Passa por técnicas de impressão, então o papel é muito utilizado para impressão.
Então, utiliza a impressão, utiliza as técnicas de fotolitografia, que é um trabalho do grupo do professor Lauro Kubota, utilizando a fotolitografia para imprimir trilhas de ouro e utilizar a propriedade de separação do papel para fazer a detecção. Passa por técnicas, aqui também outros trabalhos do grupo do professor Lauro, utilizando, antes de chegar aqui no Pencil Drawing, utilizando dropcasting, utilizando grafite de lapiseira e utilizando a transferência do grafite de lapiseira por atrito para a superfície do papel, até filtração, microfibras de ouro, que já eram muito utilizadas para fazer microeletrodos, tintas em canetas de impressão, até chegar em 2016 com um trabalho que era a pirólise do papel, que era, já que a gente tem a celulose no papel, se eu aquecesse num forno esse papel, eu transformava a celulose em carbono e utilizava com eletrodos desde que eu controlasse muito bem a atmosfera. Então, aqui tem um cenário de como existem uma série de maneiras, e maneiras bastante criativas, de se desenvolver dispositivos analíticos em papel. Um destaque aqui é que a grande maioria utiliza algum tipo de reagente ou utiliza algum tipo de transformação do papel. Tirando, eu acho que só o único que não é o Pencil Drawing, se eu utilizar o grafite, a mina de grafite, para incorporar, assim, com as microfibras. Mas a grande maioria precisa de um tipo de pintura ou precisa de algum tipo de trabalho manual que a fotolitografia poderia resolver, mas ela ainda é uma técnica que é bem mais cara para tentar acoplar com essa parte do papel. E nesse ponto foi onde eu comecei a trabalhar um pouco essa parte dos dispositivos em papel, e principalmente fazendo um tipo de alteração que era começar a mudar o substrato do papel. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolveu e foi publicado depois no Analyst, mas a ideia é que era achar uma maneira barata de fazer dispositivos analíticos para os alunos utilizarem nas aulas de graduação. Então, a ideia é utilizar o papel sulfite, aqui a gente conseguia diminuir o custo comparado com o papel cromatográfico em 95%, só pensar no papel. Fazia impressão com cera, utilizava técnicas do tipo stencil, utilizava uma transparência vazada para imprimir por tinta, com tinta de prata, os eletrodos e criava os dispositivos analíticos, os dispositivos eletroquímicos no papel para poder fazer essa abordagem. E a ideia era bastante utilizar esse trabalho como algo que desenvolvesse para os alunos maneiras bastante simples de ter dispositivos analíticos que era difícil de comprar no laboratório. E a gente mostrou uma série de dispositivos, né? Esse trabalho foi bastante interessante, que ele foi bem baixado no Analyst, e saiu até uma reportagem no Chemistry World, mostrando principalmente essa abordagem de utilizar esses dispositivos com a finalidade didática. Então, eles funcionavam muito bem para detectar explosivos, vou mostrar pontualmente alguns deles, para detectar cloreto em amostras ambientais, né? Para detectar chumbo, utilizando análise de resolução em amostras ambientais também. E aqui um trabalho que até hoje a gente não publicou, mas ele é bem interessante justamente para mostrar o fato da gente utilizar nessa parte ambiental, utilizar o papel com as minas de grafite, mas principalmente como eu tenho que ir para campo e fazer uma análise de resolução, eu preciso da agitação, que é o que a gente faz muito no laboratório. Aqui é utilizar uma caixa de som e numa determinada frequência para ele fazer com que a solução vibre, e ao vibrar a gente consegue melhorar o transporte de massa e depositar material com mais efetividade para fazer essas análises de resolução. E a gente chega em limites de detecção que a gente só chegaria em laboratório com agitação. Então, para mostrar um exemplo dessa parte prática do papel. E aqui é uma das abordagens que eu tinha comentado. Eu estava falando, então, dessa parte ambiental. Então, a gente tinha o papel sulfite, ou posso usar o papel, no caso, esse aqui é com papel cromatográfico, mas combinar técnicas é algo que é extremamente valioso, pensando em sair do laboratório para fazer análise. É bastante fácil fazer a detecção de alguns metais por stripping, por resolução, mas outros é bastante difícil e a cor pode ajudar bastante. Então, esse é um exemplo que a gente trabalhou bastante no laboratório, que era fazer detecção de chumbo, utilizando aquelas trilhas de prata que a gente pintou manualmente, e o ferro era detectado com tiocianato nessas zonas de detecção. Então, em campo, eu posso levar meu potenciostato, que é um equipamento relativamente portátil, fazer a detecção eletroquímica de um dos compostos e fazer a detecção colorimétrica do outro, utilizando o telefone celular. E, com isso, a gente foi sofisticando cada vez mais os dispositivos e combinando técnicas, né? Então, aqui dentro de um tópico sobre combinar técnicas, e uma das coisas que a gente queria fazer interessante, e continuando naquela parte forense de rastrear adulterantes, era bastante fácil detectar paracetamol, fenacetina, paracetamol, cafeína,
e eletroquimicamente. Só que a gente tinha bastante problema para detectar o levamisol. E uma das abordagens que a gente fez é pegar o papel sulfite, que está aqui, onde está preto a gente imprimiu cera, e a gente imprimia, a gente fazia por dropcasting, colocava nanopartícula de ouro aqui, que ia ser o nosso eletrodo de trabalho, e os outros eletrodos a gente utilizava prata, como o trabalho anterior que a gente estava discutindo. E o fato de utilizar essas nanopartículas aqui, o nosso maior interesse era utilizar o efeito CERS, utilizar esse efeito Raman, para extrair informação do levamisol, que era algo que a gente não conseguia extrair informação eletroquimicamente. Então, a ideia foi combinar e fazer esses sensores que eram em papel e combinar o Raman com a detecção eletroquímica. Então, eu detectava eletroquimicamente o paracetamol e a cafeína, e o levamisol eu detectava por efeito CERS, na parte do Raman. Então, nessa parte a gente conseguia combinar muito bem dois tipos de detecção de novo, só para salientar essa parte da detecção, e combinar detecções é algo extremamente valioso quando a gente está pensando em campo e equipamentos que a gente consiga levar com facilidade para o campo também. Pensando em combinar técnicas também, esse é um trabalho que saiu esse ano agora. A ideia aqui foi mostrar uma prova de conceito de novo para combinar colorimetria e a parte eletroquímica, mas não com a finalidade de construir curvas de calibração, mas de extrair informação para analisar com uma ferramenta quimiométrica. Nesse dispositivo, o que a gente fazia? Esse é um papel cromatográfico, a gente imprimia a cera aqui, onde está em azul, aplicava a amostra nessa região, aqui eu tenho um eletrodo de referência, aqui eu tenho um contra-eletrodo, e aqui a gente colocava uma mina de grafite modificada com ouro. E depois a gente vinha com um outro pedaço de papel, aqui é um pedaço de papel que tinha um reagente químico nessa reação, tocava nessa solução, por capilaridade a solução ia até a zona de detecção, e aqui a gente conseguia fazer a detecção dos dois de compostos que resultassem numa cor. Então, a gente fazia a detecção, extrair informação, vou colocar como assim, a gente extraía informação eletroquímica na mina de grafite modificada com ouro, e esse ouro vinha de ouro de artesanato, a gente pegava aquelas folhas de artesanato para dissolver o ouro e fazer a deposição de ouro de uma maneira mais barata do que partir do ouro do tetracloroáurico comprado na Sigma, ou numa determinada empresa, com pureza bastante alta, a gente utilizava de um outro local, e combinava a extração de informação eletroquímica para como dados de entrada para essa parte da análise de componentes principais. Então, aqui era só um layout, mais ou menos, de como o dispositivo foi fabricado, e aqui só para mostrar aquela parte que eu estava comentando, daquela região do papel que tocava essa região, depois a gente faz a análise, extraía a informação eletroquímica, e depois a gente tirava a cor, a informação de cor a partir do telefone celular. E esses dados eram utilizados como dado de entrada, principalmente para fazer detecção de amostras de cocaína com aminopirina, e conseguir fazer separações de diferentes tipos de amostra, tentar detectar esses adulterantes. Aqui são para duas combinações de concentrações diferentes de cocaína com aminopirina, desde 100,0 até 0,100 de aminopirina. E aí, voltando para mostrar outras abordagens que a gente foi pensando, né? Então, a ideia, uma das coisas que me incomodava um pouco dessas maneiras de construir eletrodos, e aqui acho que é bastante legal de mostrar que a gente tem uma área onde dá para se trabalhar de forma bastante criativa, era ter um método no qual eu não precisasse ter nenhum tipo de reagente químico para conseguir desenvolver dispositivos eletroquímicos em papel. E uma das coisas, um dia que eu estava pensando, estava vendo no programa de TV o pessoal tentando fazer impressoras que não utilizassem tinta. Isso ia um pouco de encontro com o que a gente estava querendo fazer, que era utilizar a impressão sem tinta para fazer dispositivos analíticos. Isso aqui é um pedaço de papelão utilizado numa caixa, então é um papel que aqui ele tem muito mais lignina, pensando naquela parte dos processos que a gente tem, então se ele é mais da coloração marrom, aqui ele para no processo antes do branqueamento. E a ideia era utilizar um laser de CO2 para aplicar pulsos. Então, o que eles estavam tentando fazer nessas impressoras era exatamente isso. Utilizar um laser para pirolizar a celulose e transformá-la em carbono, e isso serviria como tinta. Então, essa foi a nossa ideia nesse trabalho. Utilizar esses lasers de CO2 que são utilizados nessas impressoras de corte para fazer impressão. Então, eu posso fazer um desenho no software e pedir para ele só ligar num determinado momento. Então, a gente conseguia converter a celulose do papel em carbono e conseguia criar eletrodos com características que depois deixaram a gente bastante feliz por serem muito únicas, né?
e isso fazia com que esses dispositivos pudessem ser utilizados como dispositivos eletroquímicos no papel, e criou uma maneira de se fazer isso sem utilizar nenhum tipo de reagente químico. Então, eu só pegava um pedaço de papel, levava até o laser, convertia a celulose em carbono e criava as trilhas de carbono, que era a grande maioria dos eletrodos descartáveis que a gente tem hoje no mercado. Então, isso é algo bastante inovador que a gente tinha proposto a fazer sem utilizar nenhum tipo de reagente químico no papel. Aqui a gente só aumentava a potência do laser para destacar depois os dispositivos. E, como eu comentei, aqui é só para dar uma ideia, essas são análises de impedância eletroquímica que mostram, elas acabam tirando informações importantes no sentido de mostrar quão rápida é a transferência eletrônica comparados com alguns outros materiais. Em preto, eu tenho um eletrodo de carbono vítreo, que dá para ver esse arco bastante destacado, então a gente vê que a resistência de transferência de carga para o eletrodo que a gente construiu no papel era muito diferente, a gente tinha resistência de transferência eletrônica muito interessante para esse papel, e o azul são eletrodos comerciais de screen printed que a gente encontra no mercado por em torno de um conjuntinho de 100 eletrodos por uns R$2.000, mais ou menos. E aqui a gente no papel, com laser, a gente chegou, levando em consideração o tempo de vida da lâmpada, custo, a gente chegava quase a 2 centavos por cada eletrodo fabricado. E aqui em vermelho mostra o comportamento eletroquímico por uma sonda redox, para o eletrodo que a gente fabricou, então mostrava correntes muito altas e picos bem definidos, comparados com até um eletrodo de carbono vítreo e bem melhores do que esses eletrodos em azul que a gente tinha aqui. Então aqui mostrava as fibras do papel, aquele queimado, e mostrando essa carbonização, mostrava que a gente tinha material carbônico aqui. Fiz uma série de análises, né? E aqui é interessante, por isso que eu destaquei naquele início sobre a composição do papel. Então, esse papel, ele era um papel que era interessante, o EDS que a gente fez do material, mostrava que a composição dele tinha kaolin. Esse kaolin foi extremamente importante para a gente criar estruturas de carbono muito diferenciadas que davam aquele resultado que a gente tinha, daquela transferência de eletrônica bem efetiva. Quando a gente pirolizava o papel, basicamente a gente só tem carbono, não tinha mais aquela estrutura do papelão que a gente tinha aqui, mas a gente criava essas estruturas que eram essas nanopartículas de carbono. Então, o kaolin tinha uma temperatura de fusão muito mais baixa do que da temperatura que a gente chegava do laser, que era próximo dos 2.000 graus Celsius. E a ideia é que quando o kaolin resfriava, depositava carbono sobre essas nanopartículas de kaolin, que a gente acabou vendo na microscopia de transmissão. Então, isso dava características únicas para esse material que a gente estava criando, além de estruturas porosas pela liberação do gás à temperatura que a gente chegava. Aqui a gente chegou a fazer análises de XPS para mostrar que a gente transformava um material que era extremamente celulósico para um material com dupla ligação, que tornava ele condutor. O que era engraçado é que a gente tinha um material aqui bem hidrofóbico, e a gente passava para um material que absorvia muita água, mas isso tinha a ver com essas estruturas porosas, já que o carbono SP2 não é um carbono que molha bem, né? Então, mas aqui tem muito mais relacionado com esses buracos que a gente criava. E uma das medidas informação interessante que a gente obtinha é que a gente tinha características medindo esse valor D no XPS, com esse valor 17 que a gente obtém aqui, é um valor comparável com o valor de nanotubo de carbono de parede simples. Então, a gente criava um material de custo muito baixo, usando papelão e com características eletroquímicas, um desempenho eletroquímico muito interessante. A gente usou esse material para analisar uma série de compostos nesse primeiro, para mostrar a potencialidade, e depois a gente veio utilizando ele para uma série de outras medidas. Medir sulfito por extração, então a gente podia fazer extração gasosa e medir sulfito em bebidas com boa concordância com o método padrão. A gente utilizou esses mesmos materiais, esse mesmo eletrodo feito no laser para fazer análises ambientais, e aqui o que é legal desse trabalho para destacar é que mesmo que às vezes não tenha uma reprodutibilidade bastante grande, a gente utilizava um padrão interno, podia utilizar zinco como padrão interno para tirar irreprodutibilidades que a gente tinha na fabricação, então a gente conseguia detectar bastante bem esses compostos. E uma das abordagens que a gente utilizou mais nova está mais relacionado com a medição de dedímeros, e eu vou mostrar o porquê que a gente tem um interesse bastante grande dos dedímeros. Eu tinha feito um comentário até no início da apresentação, antes acho que até de estar gravando. Uma das ideias, o monitorar dedímeros é um marcador extremamente interessante para a gente ter aqui, já que ele é um marcador para quando o corpo tem um processo de produção ou degradação de fibrina. E onde existem esses tipos de marcadores? Principalmente quando a gente tem sepse, trauma,
coagulopatias e vasculites. Todos esses quadros aqui aparecem muito na parte quando a gente tem a COVID-19. Então, o dedímero, e tem alguns trabalhos que já mostram isso, monitorar dedímeros tem uma correlação bastante grande com detecção não só da COVID-19, mas está relacionada com a COVID-19. Então, monitorar o dedímero é algo que pode ser um marcador interessante dentro desse conjunto de amostras, conjunto de marcadores que a gente pode ter para fazer esse tipo de detecção. E um teste hoje de dedímero custa da ordem de $240, mais ou menos. Então, a ideia era criar algo simples. Então, uma das abordagens que a gente estudou nesse trabalho que a gente já submeteu para publicação era utilizar essas estruturas de carbono, colocar as nanopartículas por dropcast, depois colocar o DHP, que era o dihexadecil hidrogênio fosfato, para recobrir a superfície, e mobilizar, fazer uma detecção do tipo ELISA, colocando antígeno anticorpo, para fazer o reconhecimento do dedímero que a gente tinha de interesse. E a ideia, basicamente, aqui era utilizar a parte de impedância eletroquímica para fazer a detecção dessa melhora da transferência, da capacitância. Que a gente usou dois modelos, já passando aqui para o próximo slide, no qual a capacitância podia ser informação, a capacitância a 200 MHz podia ser informação que era alterada com a concentração do dedímero, ou a resistência de transferência de carga era proporcional à concentração do dedímero. Então, a gente usava duas abordagens, e dependendo do tipo de abordagem que a gente podia utilizar, eu tinha sensibilidades diferentes, ou limites de detecções que eram alcançados de formas diferentes. O mais interessante é que a gente conseguia chegar numa detecção bem seletiva, da ordem de 8 nanogramas, mais ou menos, de dedímero por ml. Então, a gente conseguia detectar concentrações bem baixas do dedímero, e isso pode ser algo interessante, pensando, não que detectar o dedímero seria a maneira de falar que alguém tem COVID, mas pensando num conjunto de informações que a gente pode começar a extrair de um paciente, e utilizando detecção barata para fazer isso com seletividade, alcançada por técnicas eletroquímicas e combinação de biomoléculas. A gente veio trabalhando com uma série de outros papéis, também um outro trabalho que a gente fez em colaboração com o pessoal do Wendel em Goiás, era utilizar... Então, algo que foi interessante de utilizar a sulfite foi abrir um caminho para outros tipos de papel, já que sensores eletroquímicos não necessariamente a gente precisa da microfluídica, então desse transporte por capilaridade. Aqui a gente utilizou o papel vegetal para poder fazer detecção do midazolam. O midazolam é um composto que é utilizado para aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Então, seria muito interessante utilizar dispositivos eletroquímicos para fazer a detecção do midazolam, utilizando a técnica de pencil drawing. E por que do pencil drawing? Aqui a gente começou a combinar. Um dos problemas do pencil drawing está relacionado de que, às vezes, quando eu transfiro esse grafite para o papel, eu não tenho características ou propriedades eletroquímicas de transferência eletrônica muito boas, como eu tenho de eletrodo de carbono vítreo. Então, o que a gente começou a combinar aqui foi combinar o laser para tentar ativar a superfície do pencil drawing para obter essas informações. E a gente melhorou muito as propriedades de transferência eletrônica desse grafite que era pintado no papel para criar esses dispositivos eletroquímicos. E a gente utilizou esse tipo de abordagem para fazer detecção de furosemida. Furosemida é um composto que, se um atleta utiliza, normalmente utiliza para secretar muita urina. E se ele faz uso de algum dopante, ele usa a furosemida. Se a furosemida for encontrada, ele dá, no teste antidoping, ele dá positivo. Então, a gente utilizou para fazer a detecção de furosemida em urina, diretamente a partir de folhas de papel que a gente pintou com um grafite transferido do lápis. Então, vocês viram que eu gosto bastante da parte do laser. Aí eu vou mostrar alguns exemplos bem rapidinho, para terminar, para eu já não ocupar toda a minha uma hora aqui. Uma das abordagens que a gente está utilizando, esse é um papel... Isso é uma placa fenólica, é a fenolite. A fenolite é utilizada, é onde é depositado o cobre daquelas trilhas de condutores metálicos. A placa é o verso da placa-mãe do computador ali, então, onde é feito circuitos eletrônicos. E a gente utilizou a fenolite para queimar ela utilizando o laser para também fabricar dispositivos eletroquímicos de carbono nesses materiais. E o que é legal de utilizar a fenolite em si foi que a gente conseguiu uma aderência muito melhor do que a gente tinha no papel, e características analíticas, propriedades eletroquímicas muito melhores do que a gente tinha para os eletrodos que a gente tinha no papel, justamente por causa dessa maior aderência. E aqui é um dos trabalhos que a gente publicou no ano passado na Carbon, que era justamente mostrando isso. A gente fazia um tratamento eletroquímico aqui só para melhorar a performance do dispositivo, e a gente fazia a detecção do estradiol, mas era utilizando esse carbono, que era um graphene-like que a gente tinha aqui,
com aquelas características que eu já tinha mostrado, de caracterizações que a gente chegou a fazer, para fazer detecção do estradiol em concentrações da ordem de 94 nanomolar aqui, um eletrodo limpo, e com seletividade bastante boa. Se eu comparar com outros eletrodos limpos que a gente tem na literatura, esse trabalho de 2012, o mínimo que eles conseguiam detectar era 12 micromolar. Então, a gente conseguia um material, de novo, com características eletroquímicas muito interessantes, que a gente fez uma série de caracterizações. Esse trabalho eu gosto de destacar, porque também mostra, às vezes, como dando algo que a gente pensou que era totalmente errado, trouxe alguns resultados interessantes. Esse é um trabalho em colaboração com o professor Carlos Garcia em Clemson. E quando a gente estava trabalhando com esses dispositivos no laser, em papel, tinha bastante gente tentando utilizar o laser para criar essas trilhas condutoras. E logo no comecinho a gente utilizou sulfite como substrato para tentar queimar o papel, já que era, ou o papel cromatográfico para fazer isso também. E uma das coisas que a gente sempre observava é que depois que eu queimava, eu não tinha trilhas condutoras, mas eu criava materiais fluorescentes. E aí a gente sempre achava que esse era um dado errado, e uma vez conversando com ele, ele também falou, olha, a gente também estava tentando fazer a mesma coisa que você estava tentando fazer, a gente também via que o papel fluorescia. E aí surgiu a ideia de tentar utilizar esse bombardeio do laser no papel cromatográfico, em diferentes tipos de papel, para utilizar a fluorescência como princípio de detecção desses dispositivos analíticos em papel. E aí a gente caracterizou esses compostos, então o laser ou a pirólise do papel podia levar a furfurol, por exemplo, ou compostos que eram fluorescentes. A gente fez a detecção aqui, e desses compostos que a gente detectou, a gente acabou detectando o 5-hidroximetilfurfurol, que são esses dois compostos na forma protonada e na forma hidratada, e eles fluorescem entre 300 e 540 nanômetros. Esses outros compostos que a gente detectou é o tetahidrofurano, 2-carbaldeído. Eles já não têm duplas conjugadas, então eles não eram compostos que podiam ser atribuídos à fluorescência. E a gente utilizou esse composto para fazer detecção de hipoclorito a partir da supressão da fluorescência, né? Então, aqui mostrando quão fluorescente o papel é na luz negra. Então, é outra técnica que já também é utilizada por peritos forenses, a fluorescência para fazer a detecção. E a gente utilizou essa abordagem para fazer a detecção e como prova de conceito do hipoclorito, aqui no caso, com seletividade bastante boa. E os dois últimos exemplos estão mais relacionados com agora como é que eu podia utilizar o laser para algo que eu acho que vai ser bastante interessante para resolver aquele problema do wearable, dos dispositivos vestíveis. Imprimir dispositivos analíticos utilizando impressora 3D é algo bastante interessante. Esse é um trabalho que a gente fez em colaboração com o grupo do Rodrigo em Uberlândia, e a ideia era imprimir materiais utilizando PLA Carbon Black e utilizar como eletrodo de trabalho dessas células eletroquímicas. E sempre... Solo una pregunta, ¿cómo sugieres que lo liberemos? E sempre eu preciso utilizar eu preciso utilizar algum tipo de tratamento eletroquímico ou químico para depois que eu faço a impressão do PLA, ou do PLA com Carbon Black. Esse é um tratamento que a gente fez eletroquímico em soluções de hidróxido e melhora muito o desempenho dele quando eu comparo só com ele recém-impresso. Então, aqui em vermelho é ele já tratado eletroquimicamente em solução de NaOH. E a ideia que a gente teve, então, por que eu não posso fazer a mesma coisa que a gente estava brincando com os lasers aqui, para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, a ideia era bombardear o laser justamente na superfície recém-impressa do PLA com Carbon Black para ativar a superfície e utilizar eles como eletrodo de trabalho. E uma das características que a gente viu, além das caracterizações que a gente fez por XPS, a melhora da performance eletroquímica, do desempenho eletroquímico, foi gritante quando eu faço tratamento eletroquímico desses materiais em 3D. Eu vejo comportamentos que eram totalmente irreversíveis, comportamentos que passaram a ser reversíveis nessas superfícies que a gente tinha. Por exemplo, como paracetamol, como o ferricianeto de potássio, como uma sonda muito utilizada, a melhora de desempenho eletroquímico foi gritante, e é bastante interessante ver que a gente conseguia melhorar, principalmente de tirar algumas impurezas, ou fazer com que o material ficasse cada vez mais condutor, por restabelecer duplas ligações aqui no XPS, e melhorar essa performance eletroquímica. Bom, acho que eu tentei mostrar, e principalmente porque uma das coisas que eu mais quero chegar num dia tem a ver com esse trabalho, que é uma colaboração que a gente fez, é de criar esses dispositivos que sejam vestíveis. Aqui a gente tem dispositivos que foram feitos em plástico, né, dentro de uma célula 3D, em colaboração com o grupo também do professor Wendel,
e a gente acoplava esses dispositivos numa pessoa que suava, e o suor a gente fazia um monitoramento do zinco e no corpo da pessoa a partir desses dispositivos eletroquímicos pela técnica de resolução, pela técnica de stripping. E a gente tinha resultados bem concordantes entre o que é no monitoramento feito no suor, no corpo da pessoa e fora. E dentro dessa informação a gente conseguia mostrar que a gente pode utilizar dispositivos que são feitos em materiais de custos muito baixos, acoplar com técnicas eletroquímicas, ou seja, com colorimétrica, para chegar traçar aquela linha do tempo que eu tinha comentado, de a gente chegar nesses dispositivos que pudessem ser vestíveis. Então, espero ter mostrado para vocês que eu tenho uma paixão bastante grande por essa parte da criação desses dispositivos analíticos em papel. A gente tem pouco tempo que eles foram utilizados, dá para utilizar, eles acabaram entrando num campo que era muito do point of care, de pensar na parte clínica, e aqui eu tentei mostrar para vocês que dá para pensar fora desse ponto, utilizar para outras áreas, e espero que a gente consiga chegar logo em dispositivos que a gente tenha cada vez mais vestíveis, e principalmente melhorando a instrumentação para chegar nesse tipo de abordagem. Por fim, eu queria de novo agradecer o NCT pelo convite, a possibilidade de mostrar esses resultados, e principalmente pelo fato de que esse resultado vem desse time aqui que trabalhou bastante, ele trabalha bastante lá no laboratório, né, e principalmente das agências de fomento que acreditaram nas pesquisas que a gente vem realizando. E como último comentário, antes de agradecer todo mundo por ver, durante a pandemia eu criei um canal sobre a parte de eletroquímica, ou aulas teóricas de eletroquímica, que é o Desmistificando Eletroanalítica. Então, quem tiver interesse nessa parte de conteúdo de eletroquímica para disciplinas de graduação, é bastante interessante e pode dar uma olhada lá, espero que o pessoal goste bastante. Então, obrigado a todo mundo por assistir aí, e estou aberto à discussão. Tiago, muito obrigado pela apresentação. Excelente apresentação, excelente trabalhos, né? Tanto em abrangência, em profundidade, aplicações realmente relevantes. Então, só tenho que dar os parabéns, né? Antes de abrir a sessão de perguntas, eu queria só fazer um comentário aqui, que eu queria dizer, né, para todos os presentes aqui, né, que você, para mim, é um modelo de determinação, porque acho que, não sei se muitas pessoas conhecem essa história, né, mas eu conheço o Tiago desde que ele ingressou na graduação, lá na USP. Eu não lembro agora que ano que eu estava, você já estava na pós-graduação, não me lembro agora exatamente o ano, tá? Mas não vou nem perguntar. Mas o que eu me lembro, que foi assim marcante para mim, eu acho que é um exemplo, por isso que é um exemplo de determinação, né? É que o Tiago, desde o primeiro ano de graduação, ele já tinha a visão, né, de que ele queria ser um pesquisador, que ele gostaria de fazer, né, pesquisa e desenvolver, né, a ciência, né? Então isso foi uma coisa que até hoje me marca. Eu falo, puxa vida, uma pessoa que realmente, né, desde o início, né, do curso de graduação, ela já sabia onde que ela queria chegar. E está aí hoje, né, vocês estão vendo, né, a excelência do trabalho. Então é um caminho bastante longo, né, na verdade, né, Tiago, que a gente está vendo agora, né, os frutos, né, é isso daí, né, a gente planta para depois recolher os frutos, né. Então realmente é uma coisa assim fantástica a sua trajetória, Tiago, e carreira. Então, parabéns por tudo. Obrigado pelas palavras, Alberto. Eu posso dizer que também tive bons professores e bons colegas do lado, né? Então, considerando também, eu sempre até aproveitando essas palavras, olhando você, o Dozil, lá criando dispositivos que eram de custo reduzido, tentando bolar ideias alternativas, também instigava bastante a gente, mas como você comentou, acho que isso também é algo que é bastante marcante. Acho que eu lembro de quando eu já estava na graduação, eu já queria muito fazer qualquer coisa que me levasse a chegar a ser professor, né? Então, eu acho que eu tinha uma trajetória que eu já queria marcar desde o começo, então tem que ser, mas acho que é o que a gente tem que passar, né? Tem que ser muito determinado mesmo para conseguir fazer tudo que a gente faz ultimamente com relação à pesquisa, né? Ainda mais no Brasil, né, Tiago? Mas obrigado pelas palavras, Alberto. Pessoal, então eu quero abrir para a discussão, perguntas, né? Por favor, levantem a mão, já tem uma mão levantada aqui, né? Vocês podem ir levantando a mão aí para fazer a pergunta e eu vou chamando na sequência aqui, tá bom? Primeiro pergunta, né, do professor Emanuel Carrilho. Por favor, Emanuel. Só um segundo, estava abrindo aqui, que está pedindo as permissões para mostrar agora.
Não tenho pergunta não, só tenho a parabenização para o Thiago, porque foi simplesmente fantástico. Toda a história, o racional, a evolução, está realmente impecável, né? Muito bom, e fico muito feliz de toda essa turma aqui estar te assistindo e vendo todas essas contribuições que são de altíssimo nível e só faz engrandecer o INCT. Parabéns e muito obrigado. Foi realmente uma aula. Eu estava meio em trânsito lá e para cá, mas deu certo de me estabelecer agora sentado e podendo falar sem barulho ambiente. Muito bom, Thiago. Parabéns. Obrigado, Emanuel. Você também é um dos pesquisadores que dá para se inspirar bem nessa parte de tentar desenvolver coisas novas, ter novas ideias. Você também faz parte de tentar utilizar ideias aí. Então, também muito obrigado pelo comentário. Fico bastante feliz de escutar essa de você também. Simplesmente uma aula, como eu escrevi no chat, realmente uma aula. Muito bom. E aí, Alberto, beleza? Joia. Obrigado, Emanuel. Próxima pergunta. Elizabeth Magalhães, por favor, Beth. Beth, está me ouvindo? Acho que agora eu abri o microfone ou não. Tem um probleminha técnico, hein? Beth, eu vou passar para o próximo. Pode ser que acho que a pergunta da Beth tem uma pergunta no chat que tem relacionado com o dela, que ela fez a pergunta do dedímero, se ele podia ser da gravidade da Covid. Tem uma certa relação, sim. Tem alguns trabalhos que mostram exatamente isso, que é porque quanto mais elevado for o nível do dedímero, mais grave é o tipo de doença, não vou colocar, mas de grau de problema que foi gerado com relação à Covid. Então, tem alguns trabalhos que mostram esse tipo de correlação. É que não necessariamente esse problema pode ter vindo da Covid, né? Se dá para falar que é que é difícil falar dessa parte de que tem um Covid grave ou não. É que tudo depende do desencadeamento do outro tipo de doença que a pessoa pode ter com relação a isso. Mas existem trabalhos que mostram e existem trabalhos que falam que não. Então, assim, precisa estudar um pouquinho para tentar entender. Mas a grande maioria das vezes, pacientes que foram para um quadro grave de Covid tinham valores de dedímero no sangue mais alto. Então, dá para ter uma certa correlação, mas aqui não dá para falar que é a Covid em si. Né? Esse acho que é o ponto que eu queria só destacar. Agora eu achei uma pergunta dela no chat aqui. Bom, posso passar para o próximo aqui? Márcio Vidotti. Pergunta do Márcio. Opa, tá me ouvindo? Sim. Então tá, Thiago, parabéns de novo pela apresentação, acho que muito denso, assim, o Fracasso falou certo, nossa, super fantástica a tua apresentação, e só um comentário também, porque eu tô com um aluno meu que eu convidei para assistir esse seminário, né, aqui da UFPR, e ele tá comentando comigo aqui, que como seu trabalho é inspirador mesmo, ele tá tendo várias ideias, tá super animado, então eu acho que não só pela excelência do trabalho, mas esse efeito que ele provocou desse meu aluno, eu acredito que os outros também que estão assistindo também sentiram essa empolgação, eu acho isso, hoje em dia é muito importante isso, né, acho que a gente tem que dar essa empolgação e queria te parabenizar porque você deu essa empolgação pro meu aluno aqui que tá dando milhares de ideias aqui no WhatsApp, tá ficando doido aqui o rapaz. Então, parabéns mesmo, cara. Obrigado, mas eu acho que assim, tem que gostar, né, a gente estava conversando, o Alberto falou, né, acho que ultimamente se a gente não faz aquilo que a gente gosta, não dá para continuar, né? Fecha a porta de dinheiro, verba, fomento, a gente tem que passar por um monte de dificuldade para conseguir fazer pesquisa, então acho que tem que gostar mesmo para tocar, tem que fazer porque fica feliz, né, acho que é esse ponto, acho que eu até brinco, né, ultimamente, uma das coisas interessantes, né, nesse ponto é assim, a gente começou a diminuir muito reunião, né, então assim, tem agora a burocracia virtual um pouco mais, mas assim, a quantidade de resultado que a gente vai vendo chegando dos alunos e quando a gente vê, acho que a gente fica bem feliz, tira um pouco daquela monotonia, dessa burocracia das reuniões virtuais um pouco, né? Então é bastante interessante conseguir ver um resultado novo de um aluno e principalmente, acho que tem que deixar eles empolgados, acho que esse é o ponto mais interessante porque precisa dessa empolgação mesmo para fazer pesquisa hoje. Não, com certeza, Thiago.
E só uma pergunta um pouco mais, eu achei fantástica aquela tua ideia do laser, né, para fazer a fabricação dos eletrodos, ou seja, muito legal aquilo. E eu imagino que, assim, é uma pergunta um pouco mais, não sei se técnica ou se não sei se você fez esse tipo de estudo, mas trocando o substrato, né, ou seja, trocando o tipo de papel, trocando o laser, como que funcionou essa questão até chegar naquele ponto ideal, né? Existe um papel, um substrato, por exemplo, terrível, não faça algo do tipo assim, que estava com dúvida. Eu acho assim, aí foi muito, a gente deu, assim, aí eu tenho que falar que também pesquisa também é sorte em algumas horas. Porque assim, eu lembro que nessa parte a gente estava batendo, porque qual era o ponto? O primeiro ponto que a gente chegou, muita gente estava tentando utilizar o laser e tentando usar papel sulfite, papel cromatográfico. E eles eram papéis muito finos, ou que não conseguiam absorver de uma certa forma a radiação para converter a celulose em, ou se absorvia era muita energia e rasgava o papel. E aí, um pouco na tentativa e erro, aí nessa época a gente tinha, e até eu falo, nem precisa esconder, a gente tentou vários tipos de papel, né, e meio de forma aleatória. Hoje em dia acho que a gente tem um pouco mais de noção de conseguir falar, olha, lignina seguraria um pouco melhor, seria mais interessante ter um papel com mais lignina, seria interessante um papel que fosse mais hidrofóbico, né, então com outras características. Mas naquela época a gente foi escolhendo vários tipos de papel de gramaturas diferentes e de composições diferentes, com composições no sentido se era branqueado ou não. Que foi aí que a gente começou a ter a ideia da lignina, da quantidade de lignina, da quantidade de caolin, que era o agente de enchimento do papel. E aí a gente começou a trabalhar com isso um pouco. E quando a gente mudou para um papel que era mais grosso, de uma gramatura maior, que possuía um pouco mais de lignina e que possuía o caolin, foi aí que começou a dar certo, porque, de uma certa forma, ele não deixava o laser rasgar o papel como um todo, segurava a radiação um pouco e fazia a conversão da celulose em carbono. Então, naquele momento foi mais sorte. Hoje a gente já estuda o papel de um outro jeito. Então, o que a gente começou a fazer melhor agora? Bom, por que eu não... É que antes eu tinha muito mais restrição por mudar o tipo de laser. É aquela sempre história, né? Quando a gente pede dinheiro para uma agência de fomento, a gente fala assim, eu queria comprar esse laser, esse laser, esse laser, esse laser. Não, só pode comprar um laser. Aí depois você prova que dá certo, eles já começam a liberar um outro material diferente. A gente conseguiu comprar mais lasers, de comprimentos de ondas diferentes, e aí a gente está começando a trabalhar agora, olha, por que eu não posso voltar para o papel cromatográfico e começar a converter a celulose lá com uma fonte que seja menos energética. Então a gente já estava com laser de 405, o de CO2 é 10 micrômetros mais ou menos, a gente estava de 405 nanômetros. Esses lasers já estão funcionando melhor para o papel mais fino ou para o papel que já é branqueado. Mas naquela época foi mais sorte de conseguir e tentativa e erro mesmo para conseguir ter qual era o papel que conseguia funcionar. O legal dessa história também foi essa história, como eu comentei, a parte da fluorescência. Isso da fluorescência foi um negócio que a gente deixou por um bom tempo, a gente ficou quase uns 2 anos sem a gente fazer nada. E aí um dos alunos do laboratório jogava o papel lá na mesa, apagava a luz do laboratório e falava, mas está fluorescendo ali. Aí ele falava, não, professor, alguém jogou alguma coisa, pingou alguma coisa, sempre a gente achava que era alguma coisa que tinha acontecido com o papel. Aí uma vez conversando com o Carlos num congresso, e aí até mostrando porque o congresso também é importante, né, quando a gente sair dessa parte virtual, né, conversando com ele, eu falei, olha, tem uma época que a gente estava fazendo lá com o papel e fluorescia. Ele falou, olha, eu também vi isso daí. Então, acho que tem alguma coisa interessante aí, porque a gente não trabalha. E aí a gente começou a fazer um trabalho junto, e aí saiu aquele trabalho da fluorescência. Então, essa observação também é interessante de ver que, às vezes, de alguma coisa errada pode aparecer também outro material para poder trabalhar. Legal, obrigado, Thiago. Parabéns de novo. Thiago, próxima pergunta aqui, do professor Lauro Kubota. Ok. Acho que parabenizar aí pela sua apresentação. Realmente, como já todos disseram, não vou ficar repetindo, né? Muito boa apresentação, parabéns. Muito obrigado por ter aceito aí para realmente abrilhantar o nosso INCT, né? E acho que você apresentou muito bem, fez aí a demonstração de vários tipos de trabalhos, várias frentes que você tem atuado. E aí, na verdade, eu vou fazer uma pergunta mais no sentido, pode assim, pensando mais provocativo em termos de desenvolvimento tecnológico e benefício para o país,
que seria o seguinte: você fez vários dispositivos, principalmente pegando esse, por exemplo, da construção dos eletrodos com laser, e aí a gente vê essa grande possibilidade que o eletrodo que você demonstrou funciona muito bem, até melhor do que esses eletrodos impressos que são comercializados. E aí a pergunta que fica: por que não conseguimos transformar todo esse seu desenvolvimento, conhecimento, né, em produtos realmente que sejam comercializados, que possam realmente trazer benefício, né, para realmente, né, contribuir nessa questão de desenvolvimento tecnológico e realmente virar um negócio? Então, o que na verdade está faltando para que a gente possa transformar tudo isso em realmente algo que traga realmente benefício? Obrigado, Mauro, pelas palavras. Uma das coisas que eu tentei, principalmente quando a gente estava fazendo esse dispositivo, e aí até o Emanuel escreveu no chat, uma das coisas que eu queria procurar alunos que pudessem empreender, né? Eu até tinha ido lá na Poli, porque a Poli tem uma experiência bastante grande com essa parte de empreendedorismo, né? E quando a gente viu que funcionava e viu que tinha características muito boas, a gente tentou, sim, falar, olha, vamos depositar uma patente com relação a esse tipo de produção. O problema é que era o que você vai patentear, né? Pelo menos o que o pessoal na agência USP tinha me falado é que era meio difícil patentear algumas coisas como impressão de laser, porque tinha gravação a laser, né? Então o laser scribing já era conhecido. Tudo bem que, na minha opinião, isso era muito diferente, porque não tem laser scribing numa superfície metálica, é uma escrita num outro material. E eles achavam que isso era algo que não era passível de patente por ter sido já algo assim. Mas eu acho ainda que duas coisas que eu vejo. Numa certa época, eu tentava muito mais patentear na parte tecnológica e fiquei um pouco mais decepcionado depois de alguns problemas mais relacionados com as agências de inovação dentro da universidade. Então, por isso que eu falo assim, acho que uma das coisas é destravar burocraticamente muitas coisas, né? Porque a gente tem muitas restrições ainda como professor, e aí acho que por isso que o Emanuel fez o comentário de ter aluno que possa sair na frente, né? De incluir alguma coisa que tenha um relacionamento maior para que o aluno possa sair como empreendedor, tirando essa informação do laboratório, né? E criando um certo vínculo com o laboratório para ter isso. Acho que falta desburocratizar isso para conseguir fazer, né? Porque eu vejo assim, eu vejo muita dificuldade, e aí você pode até me corrigir, vocês têm muito mais experiência, Manuel também, mas como professor eu vejo muito entrave burocrático para tentar fazer qualquer tipo de parceria tecnológica ou sair fora da universidade para poder criar. Eu acho que tinha que ter caminhos diferentes, né? Eu acho que tem que brigar por isso, ou brigar do lado de que a gente comece a formar mais gente empreendedora mesmo, para tirar as coisas do laboratório e pôr para funcionar e criar empresa, e ter coragem para empreender também, né? Acho que também, eu sou meio medroso para empreender, falo claramente, sem problema nenhum, mas eu acho que pode ser porque a minha formação não foi nesse sentido de empreender tecnologicamente, e aí eu acho que isso podia ajudar bastante, como o Emanuel tinha comentado aí no chat também. Mas a burocracia é algo que eu acho que precisa diminuir muito, é muito burocrático, né? E a gente foi muito treinado para escrever artigo, a gente sabe muito bem esse caminho, né? Quando a gente chega na parte de patentear, a gente já é meio mais reticente a querer ir para o outro caminho. Se bem que eu acho que é muito mais fácil publicar uma patente do que um artigo, dependendo do que for. Eu só acho que a demora é muito grande, né? É completamente diferente, né? O texto, né? Sim. Agora, a Unicamp tem uma tradição já, né? Eu ia fomentar isso. Nessa área de inovação e de patentes, que o Thiago, como eu venho da USP, eu percebi isso, né? Uhum. Na USP realmente é muito mais difícil, né, de conduzir as coisas do que na Unicamp. Bem mais. Mas eu acho que isso é uma coisa que nasceu na Unicamp muito forte, né? Então tem esse sentimento de desburocratizou muita coisa. A USP deu uma boa melhorada, não vou falar que também assim, eu acho que comparado com a primeira patente que eu tentei depositar com essas últimas agora, deu uma boa melhorada, reduziu mesmo, a conversa melhora, mas eu acho que é algo que a gente precisa aprender a circular e a transitar, né? Como eu tinha feito comentário, um artigo você sempre sabe como vai resolver, quais são os caminhos, quais são as etapas, como resolver, acho que a gente precisa ficar mais bem preparado para essa outra etapa aí. Lauro, terminou a sua pergunta? Posso passar? Só complementando essa questão, acho que além dessa questão da burocracia, na verdade o que falta muito para a gente é realmente ter um pouquinho de visão de empreendedor
E também a gente tem muita vontade, sei lá, muito entusiasmo para sair publicando, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa rever, porque quem quer investir também não precisa ser pessoas que o pesquisador fazendo a pesquisa para buscar transformar esse negócio. Pode ser outras pessoas, mas para que tenha as pessoas para que façam investimento, a gente precisa ter um certo cuidado e não, muitas vezes, sair publicando, né? Aí a gente tem aquela cultura que sempre é colocada na universidade. Patenteou, depois de patenteado, eu posso publicar. Publicou, ninguém mais se interessa, né? Então, acho que essa questão que a gente precisa ter um pouco também de sei lá, consciência para que a gente possa realmente buscar transformar todas essas questões e que eu acho que passa, na verdade, um pouco para a mudança de cultura de como a gente é avaliado, como o sistema de pós-graduação é avaliado. Eu acho que isso precisa ser realmente muito pensado e refletido, principalmente agora com essa questão da Covid. Ficamos muito vulneráveis, porque a gente não tem autonomia para nada. Então, sempre a gente depende de tudo aquilo que é feito fora, até para a gente fazer as pesquisas, a gente não consegue produzir os nossos próprios insumos. Então, acho que essas questões precisam ser realmente pensadas e a gente mudar um pouco a maneira de conduzir as nossas pesquisas para que a gente possa realmente caminhar no sentido de que possa transformar uma boa parte do que é feito em realmente algo que retorne para benefício da sociedade. Acho que, mas, de qualquer maneira, aí, acho que tem muitas questões, muitas frentes de trabalhos que fatalmente poderão virar muitos negócios aí. Então, parabéns aí pela sua apresentação, trabalhos lindos, inspiradores, como já foram dito, né? Então, parabéns aí. Obrigado, Lauro. Acho que seu microfone está desligado, Alberto. Desculpa. Só para complementar, Lauro, tem um comentário aqui no chat que eu acho que é de interesse, né? O Luciano Arantes coloca assim: a legislação dos NCTs não estimula a transferência de tecnologia e inovações para o setor produtivo? Não sei se o Lauro quer comentar ou o Thiago. Eu não conheço muito a legislação do NCT, mas não sei se o Lauro... Eu não vou dizer legislação dos INCTs, porque, na verdade, os INCTs são consequências também, são todos regulados pelas políticas nacionais de ciência e tecnologia. E a INCT segue todas essas políticas. Mas acredito que tem tido vários esforços nesse sentido de procurar colocar, vamos dizer assim, os atores, quem faz essa questão de buscar pegar esse conhecimento da universidade e transformar em negócio. Várias reuniões que têm acontecido, eles tentam colocar esses atores em conjunto, né? Tentam colocar em contato para que realmente possa ter esses negócios, possa ter realmente essa possibilidade de fazer a passagem desse conhecimento para algo que realmente vire algum negócio. Então, tem sido feito esforço nesse sentido, mas acho que todos esses esforços são iniciativas realmente louváveis, mas que acredito que só vai poder realmente ter uma mudança substancial quando nós mudarmos um pouco a nossa maneira de pensar e mudarmos a nossa cultura, porque senão a gente não vai ter realmente sucesso nessa transferência do conhecimento para o setor produtivo, vamos dizer assim. Esse item, né, de transferência de tecnologia, né, na verdade é um dos itens de avaliação, né, dos INCTs, né, a gente é avaliado com certos itens, né, e esse é um deles, é um dos parâmetros de avaliação, né, divulgação científica, por exemplo, é um outro parâmetro, né, produção, né, de conhecimento é outro parâmetro, formação de recursos humanos é outro parâmetro. É bastante complexa a rede, né, então só para dar alguns exemplos aqui. Zequi, perguntas?
Eu não vou me alongar, porque já está tarde, né? Parabéns mais uma vez, Thiago. Eu gostaria de destacar a sua didática na apresentação, foi muito boa, e é inspiradora por causa disso também, né? Com relação ao trabalho, eu achei assim, é uma área que tem uma química muito rica, né? Tem muita coisa para se fazer. Uma dúvida que eu tive, na verdade, já foi discutido um pouco, é sobre a lignina, né? Que você citou a lignina e citou a porcentagem dela, e assim, do ponto de vista químico, se tem algum estudo dessa importância e desse tipo de interação, né? Da importância dele no material. E, para finalizar, com relação a essa parte de tecnologia, realmente eu acho que o que foi discutido é bem pertinente. Eu acho que a universidade poderia catalisar essas coisas dentro as universidades todas poderiam fazer isso. Não sei se vocês sabem, vai ter um evento dia 15 sobre inovação tecnológica, onde tem a Agência USP de Inovação, vai ter uma mesa lá que vai falar sobre o programa de residência e inovação da USP, que, inclusive, um professor nosso é coordenador desse programa, e isso daí tende a colocar os alunos junto, né, com esse programa de residência e inovação, quer dizer, começar desde essa inovação tem que começar desde a universidade, essa cultura, né, e eu acho que a universidade tem que catalisar isso. Então, esse evento seria interessante da gente ver, porque as indústrias vão participar, a agência USP vai participar, existem mesas de discussão com relação ao que os professores produzem, o que poderia ser aproveitado do ponto de vista da parte comercial, né, que é o que todo mundo está falando agora, né. Então, acho que, às vezes, não é só patente, é você criar alguma coisa e colocar isso daí no mercado, né, colocar no mercado para você levar isso daí para o bem da população, né? Então, acho que isso daí é interessante. Eu posso depois ver o link para passar para o pessoal assistir. É dia 15, vai ser dia 15, eu acho que à tarde. Mas com relação à lignina, é mais assim uma curiosidade, se tem algum estudo, e se isso daí é importante. Não, mas isso tem a ver um pouco com o que o Márcio estava falando, né? Obrigado, Antônio, aqui pelo comentário inicial lá, né? Uma das coisas que a gente está tentando fazer ultimamente era avaliar a composição do papel. O problema é que isso é um trabalho que ficou um pouco parado. A gente tinha pegado um pessoal de trabalhar com composição do papel para fazer papéis com composições diferentes, com estágios de poupação diferente, para poder entender como a lignina atrapalhava. O que a gente consegue ver é que papéis que têm mais ou menos lignina davam resultados melhores, pelo menos para pirólise, né? Então, aí agora a gente está tentando estudar um pouco melhor essa composição para começar a atrelar com isso. Porque o que se utilizava muito com laser para fazer esse tipo de escrita, e até teve um trabalho que apareceu bem próximo desse trabalho que a gente fez com papel, era utilizar Kapton, utilizar materiais plásticos para fazer pirólise. E lá eles conseguiam estruturas tipo grafeno-like, só que lá é um pouco mais fácil você estudar pelo menos a composição do polímero, porque fazer um polímero é um pouco mais simples, dependendo do tipo de abordagem que você tem. Então, precisa menos maquinário, digamos assim, do que para fazer um papel, dependendo do que for, com composição bem conhecida. Mas a gente está com iniciou uma parceria já faz um tempo atrás, e agora, quando a pandemia deu uma trégua, a gente consegue começar a avaliar melhor essas composições de lignina, hemicelulose, ver como isso influencia, pelo menos, na pirólise. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Valeu. Tiago, temos mais uma pergunta aqui da Sana Carla, por favor. Isso. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho, excelente trabalho. E, Tiago, eu queria saber, queria fazer duas perguntas. A primeira é em relação, queria saber, do seu ponto de vista ambiental, se ele pode trazer alguma desvantagem para o ambiente e o uso do papel, claro, né? E a outra pergunta é se você pode variar o material no eletrodo. Acho que desvantagem, obrigado pelo comentário também, eu acho que desvantagem depende muito de se você imobilizar alguma coisa que seja tóxica no papel, ou que você não consiga de algum jeito reciclar ou descartar.
mas na grande maioria das vezes funciona, eu não colocaria nenhum tipo de problema ambiental muito grave, né? Então, acho que não, nenhum quase, dependendo do que você utilizar, principalmente se você utilizar sensores colorimétricos. Eletroquímico, dependendo do material que você colocar, ou dependendo da tinta, pode ser que seja alguma coisa que seja tóxica para o ambiente, ou dependendo do que for colocado, né? E aí tem a ver com a composição. Pensando no eletroquímico, eu consigo, tudo que pode ser colocado como tinta, ou fazer impressão, por exemplo, nanopartícula, ouro, platina, bismuto, cobre, eu consigo modificar e fazer impressão sem muito problema. Então, dá para alterar a composição da trilha metálica com facilidade, dependendo das técnicas que eu colocar. Então, assim, pode ser técnicas que vão ser mais baratas, a técnicas que já vão ser um pouco mais caras, mas dá para combinar bastante coisa com relação nessa parte de impressão. Então, eu posso acoplar muitos tipos de tintas e, dependendo da composição da tinta, isso é uma brincadeira bem legal que dá para estudar a gente quer começar um pouco no laboratório isso, de começar a mexer com composições de tinta para fazer impressão, porque isso dá para trabalhar bastante e alterar muito as superfícies eletródicas dos materiais que a gente está trabalhando. Então dá para trabalhar bem, sim, e dá para fazer. Tem trabalho na literatura hoje com composições muito variadas nos eletrodos na parte de impressão. Muito obrigada, Vi, mais uma vez, gostaria de parabenizar o trabalho. Obrigado a você pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, Marcelo? Oi. Oi, boa noite. Parabéns, Thiago. Já falaram, né? Muito bom. Assim, eu conhecia alguns trabalhos seus, mas, né, muito bom ver a quantidade, né, e a qualidade. Thiago, você tem algum trabalho na linha de omics, ou não necessariamente, que eu estou pensando aqui, assim, na busca de marcadores, né? Não necessariamente omics, mas aí, na verdade, eu trabalho mais com alimentos, e forense, né? Meu interesse é mais esse, mas poderia imaginar também, né, aplicação mais clínica ou mais bioanalítica até. Você tem alguns trabalhos nessa linha? Marcelo, boa pergunta, obrigado também pelos comentários. A gente chegou uma época a trabalhar bastante com marcadores de doenças, a gente estava tentando ter um trabalho, eu até nem coloquei isso daí, mas caberia com essa parte do papel, que era justamente trabalhar bastante com polímero molecularmente impresso, esses eletrodos que a gente estava fazendo no papel, no sentido de fazer reconhecimento de biomarcadores, só que tentar utilizar a parte quimiométrica junto com isso. Então, criar cavidades diferentes, e tentar fazer um reconhecimento diferente para fazer extração de informação e tentar, meio que de uma forma quimiométrica, tentar fazer alguma coisa que tirasse informação de marcadores ou muitos marcadores de um determinado tipo, ou qual é o tipo de marcador. A gente chegou a trabalhar um pouquinho com isso há um tempo já, mas a gente não retomou. Mas na literatura apareceu uma coisa ou outra, pelo menos eletroquímico, eu não vi nada que fazia reconhecimento de muitos biomarcadores ao mesmo tempo. Mas a gente estava tentando utilizar um pouco dessa parte de impressão molecular para poder fazer isso, para tentar dar uma melhorada nesse tipo de reconhecimento, né, para nem toda a proteína acabar ficando na superfície do eletrodo e fazer algum tipo de reconhecimento não muito seletivo. Obrigado. Vou acompanhar seu trabalho, principalmente, meu interesse é maior na área de alimentos, né? Mas a gente costuma até falar, um termo aqui informal, soft omics, né? Uhum. Em a gente utilizar, por exemplo, né, o infravermelho, e a gente fala de sensor, né? Agora a gente tem espectrofotômetros portáteis, né, que cabem na palma da mão, a gente comprou um aqui, e na verdade é um sensor, né? Então o espectrofotômetro se transforma em um sensor, e a ideia, mas ao mesmo tempo, né, a seletividade, né, se pensar num omics, né, não é adequado, mas aí é alguma coisa intermediária, e aí eu trabalho com quimiometria também, né, eu vi que você tem trabalhos também, né, não só, lógico, quando você tem um sensor muito seletivo, você não precisa de quimiometria, né, mas eu vi já, vou acompanhar mais teus trabalhos, mais uma vez, parabéns, né, e legal essa área forense, né, pra gente que tá vendo, né, os projetos forenses aí, é importante para o país também, porque, né, a perícia do país, a gente conversa com os peritos e todo mundo tem essa demanda, né, o Brasil também tem muito a trilhar aí na parte de perícia. Deixa eu só fazer um comentário sobre a discussão anterior, que eu acho que um ponto, a questão da transferência de tecnologia, né, para o setor produtivo, eu acho que um ponto central é a inserção, né, porque por mais que você, né, assim, você acabou de expor aqui, né, a competência, mas você é um pesquisador da USP e vai ter a prioridade de formar aluno, de publicar, né, e não vai se dedicar com o que seria necessário. Então, eu acho que um ponto que falta
no Brasil é a inserção, né? A gente formar alunos de pós-graduação que eles vão se dedicar exclusivamente a isso, né? Então, eles não vão ser... Então, eu acho que a ponta do pesquisador na universidade fica faltando a ponta na empresa, né? Seja na empresa já estabelecida ou o aluno, então, que vai criar uma empresa. Então, eu acho que esse é um ponto, né? A inserção dessa pessoa que vai fazer isso, porque não é, né? Se não tendo a ponta de alguém dentro das empresas, não adianta o pesquisador, né? Não sei, esse é um outro assunto que, né, que eu acho importante, né? E a gente tem também, eu faço uma analogia com a quimiometria também, os vendedores de equipamento vendem os equipamentos, falam, é fácil e tal, e aí eu acompanho muito isso com a quimiometria, né? E aí quem compra o equipamento fica frustrado, porque quando dá o primeiro problema, aí corre atrás do vendedor, e aí faz uma parceria com a universidade e resolve um problema pontual, né? Eu quero, o aluno e o pesquisador quer publicar, eles querem resolver o problema, mas aí depois que resolver o problema, aliás, em química analítica a gente publica o método analítico, e o aluno, o pesquisador, vai querer desenvolver outro método, não vai se preocupar em acompanhar a vida útil, né? Isso é uma questão muito crucial na quimiometria, a vida útil daquele método. E o cara vai te perguntar até quando eu posso usar o método. E, assim, não adianta, você não está na empresa, você não vai ficar, né? Não é viável. Pode até dar uma consultoria no futuro, então, mas, bem, é essa, né, se você quiser comentar. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns, Thiago, muito legal. E eu não conhecia a tua história, né, o Fracasso contando, eu também parabéns por isso também. E acho que eu te vi algumas poucas vezes, pessoalmente, né, mas, então, mais uma vez, parabéns, obrigado aí por contribuir para o NCT com apresentação tão boa. Eu que agradeço pelo espaço, né, mas eu acho que eu concordo também, né, eu acho que a gente vem na universidade ganhando muitas tarefas extras também, né, e pouca bagagem para outras pessoas ajudarem em algumas outras tarefas, né, então esse comentário também é importante, né, acho que tem razão também, né, precisa começar a ter outros braços para ajudar também nessas outras tarefas também. Muito bem, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar a sessão de perguntas e respostas, né? São 10:06 agora, a menos que alguém queira fazer mais alguma, né? A gente não tem também um tempo limitado aqui, se vocês quiserem continuar por mim, tudo bem, não tem problema. Mas dado aí o avançado do horário, eu imagino que a gente possa, né, encerrar nesse ponto aqui, o webinário. Bom, muito bem, mais uma vez, eu acho que foi excelente, né, o conteúdo, a apresentação, as discussões, né, e mais uma vez agradeço, então, enormemente, né, a disponibilidade do Thiago para apresentar o nosso seminário, e lembrando a todos, né, que a gente tem um webinário do NCTBio por mês, né, a gente tenta marcar sempre às terças-feiras, né, no início do mês, primeira ou segunda semana, depende da disponibilidade do palestrante, né. Então, no próximo mês, a gente vai ter, então, o nosso 9º webinário. Conto com a participação de todos em julho. Muito obrigado, então, a todos. Desejo boa semana, né? Fiquem todos bem e até o próximo webinário. Obrigado, Alberto. Um abração para todo mundo aí também. Tchau, tchau.